A fé é uma moeda corrente neste reino despedaçado. Os fiéis são gastos sem reservas. Ainda me recordo vividamente do dia em que vieram buscar-me. Não foram os recrutadores do Administratum, com os seus pergaminhos e carimbos, nem os funcionários do Monitorum, obcecados por cotas e listas. Os que me ficaram na memória eram os outros, os silenciosos, trajados em uniformes de um carmim sombrio, que se posicionavam atrás das autoridades. Nunca proferiam palavra, não precisavam. A mera existência deles bastava para impor obediência. Eu sabia o que representavam. Claro que sim, toda a gente o sabia. Comissários, a justiça do imperador encarnada. Eu era apenas um operário fabril nessa altura, com 17 anos terrestres padrão, labutando no distrito Factorium da Colmeia Tetragon, tal como 10.000 gerações da minha linhagem antes de mim. Os meus dias resumiam-se a turnos de 12 horas, a zelar pelas imensas máquinas de estampagem que forjavam peças para os pacotes de energia de Lasguns. Nunca vira o céu, nem uma única vez na vida. A ideia de estrelas era meramente conceptual, algo que só conhecera através de panfletos de propaganda gasta que circulavam pelo nosso bloco habitacional. O universo para lá da nossa colmeia era tão abstrato para mim como o próprio imperador. Quando chegou o dízimo, não senti medo. Pelo contrário, estava ansioso. Ansioso por fugir à esmagadora rotina da minha existência, por demonstrar o meu valor. Ansioso por servir. Os sermões difundidos pelos auscultadores enchiam-me a mente com imagens de glória. Eu acreditava em tudo aquilo. As palavras da eclesiarquia infiltravam-se nos meus ossos durante aqueles ciclos laborais intermináveis. Dever, honra, sacrifício. Não eram meras palavras, eram promessas de uma vida repleta de sentido. Como eu percebia tão pouco. Nesse dia processaram 500 de nós, 500 jovens, homens e mulheres do meu bloco habitacional só. Uma fração estatisticamente irrelevante do dízimo exigido à nossa colmeia. Alinhamo-nos em fileiras ordenadas num vasto salão de processamento, enquanto servitores recolhiam leituras biométricas e sacerdotes se moviam entre nós, aplicando óleos sagrados nas testas e entoando bênçãos numa língua que nenhum de nós compreendia. Senti orgulho quando me marcaram com reverência, quando pressionaram o símbolo da Aquila na minha palma com uma marca a ferro quente. A dor era esclarecedora, purificadora. Pelo menos era o que me haviam ensinado a crer. O meu nome transformou-se numa designação TRX V78293J. A minha vida passou a ser propriedade imperial. O meu corpo tornou-se um recurso a alocar conforme as necessidades estratégicas, e eu acolhi isso. Imperador, perdoai-me, eu acolhi isso. O que se segue na minha recordação é fragmentado. Fomos carregados em naves transportadoras gigantescas, milhares de nós amontoados em porões de carga destinados a munições e veículos. A viagem durou semanas, embora parecesse meses. Sem janelas, sem cronômetros, apenas a vibração profunda nos ossos dos motores de Warp e as orações monótonas e incessantes transmitidas pelo sistema Vox. Muitos pereceram durante o trajeto, a doença propagou-se velozmente em espaços tão confinados. Os cadáveres eram retirados com eficiência pelos servitors e presumo que ejetados para o vazio. Não se realizaram ritos por eles, não se registaram nomes, tinham falhado no primeiro teste de serviço. Quando emergimos, piscando e atordoados, já não estávamos no sistema Tetragon. O céu por cima era de um amarelo doentio, sufocado por poluição industrial, não muito diferente do nosso mundo colmeia, mas de algum modo distinto. Extraterrestre. Tínhamos sido levados a uma base operacional avançada, num mundo cujo nome só viria a saber meses mais tarde. Descobriria depois que se tratava de Khaled Secundus, um mundo industrial disputado nos confins do Segmentum Tempestus. O treino iniciou-se de imediato, não com armas, como eu esperava, mas com oração. Oração interminável, entorpecedora para a mente. Ajoelhávamo-nos durante horas na lama, recitando as letanias de fé e devoção até as vozes nos falharem. Os que hesitavam eram espancados, os que caíam eram arrastados para longe. Nunca mais os voltamos a ver. Seguiu-se o condicionamento físico, regimes brutais concebidos para quebrar o corpo e reconstruí-lo de acordo com as especificações imperiais.
Corríamos até os pulmões arderem e as pernas cederem. Transportávamos cargas esmagadoras até as vértebras ameaçarem partir-se. Suportávamos condições simuladas de combate, privação de sono, exposição a temperaturas extremas, ambientes tóxicos. Muitos mais morreram nesta fase. Os seus nomes também foram esquecidos. Apenas os números persistiram nos registros do Monitorum, assinalados como recursos consumidos na preparação. Só depois de os nossos corpos serem considerados vasos aceitáveis é que recebemos o primeiro treino com armas. Fui atribuída a um Lasgun padrão Cantrael M36, uma arma antiga e banal que provavelmente passara por milhares de mãos antes das minhas. O número de série estava gasto por décadas, quiçá séculos de utilização. O tecno-sacerdote do Monitorum que Má entregou chamou-lhe um instrumento sagrado da vontade do imperador. Para mim, era uma coisa estranha e aterradora. Nunca antes segurara uma arma. O comissário designado para a nossa coorte de treino era um homem alto e esguio chamado Seis Crane. O seu rosto era um mapa de tecido cicatrizado, o olho esquerdo substituído por um simples aumento que emitia um brilho vermelho opaco nas sombras. Falava pouco, e quando o fazia, a voz dele ecoava com uma autoridade inabalável. Ainda não são soldados, disse-nos no primeiro dia, nem merecem ser considerados servos do imperador. São apenas matéria-prima, minério bruto que precisa ser purificado pelo sofrimento e pela submissão. Muitos de vocês vão revelar-se inadequados, muitos vão perecer antes mesmo de encararem o inimigo. É assim que deve ser. Os fracos têm de ser eliminados para que o império se mantenha vigoroso. Eu acreditei nele, todos acreditamos. Que alternativa tínhamos? Os dias fundiram-se em semanas, as semanas em meses. Aprendemos a desmontar as nossas armas no breu absoluto, a recitar as orações corretas ao aplicar os ungüentos sagrados a peças mecânicas que mal compreendíamos, a permanecer imóveis durante horas enquanto os sacerdotes eclesiásticos sondavam a nossa fé com sondas psíquicas dolorosas, a matar sem hesitar ou remorsos. Esta última lição foi a mais árdua para a maioria. No terceiro mês de instrução, cada um de nós recebeu um prisioneiro. Hereges, informaram-nos, inimigos do império condenados à morte. A nossa missão era elementar, executá-los em nome do imperador. O meu era um homem idoso, talvez com 60 anos padrão. O seu crime não foi revelado. Não precisava de o ser. A ordem do comissário bastava como justificação. Lembro-me dos olhos dele quando ergui a minha lasgun. Não havia medo neles, havia desilusão, como se esperasse algo mais da humanidade. Apertei o gatilho. O raio atingiu-o no centro do peito, perfurando o externo e carbonizando o coração dentro da caixa torácica. Não emitiu som ao morrer, apenas tombou no chão como uma marioneta com as cordas cortadas. Não senti nada. Foi aí que percebi que o treino surtia efeito. Ao fim do sexto mês, restavam apenas cerca de 30% do nosso número inicial. Tornamo-nos uma unidade coesa, treinada para reagir à ordem sem reflexão ou dúvida. As nossas identidades individuais foram meticulosamente apagadas, substituídas por um propósito comum: servir o Deus Imperador através da obediência total e do sacrifício. Foi então que nos chegou o primeiro destacamento de combate. O inimigo era uma facção separatista que tomara o controle de um complexo industrial essencial. Hereges que ousavam desafiar o domínio imperial. As nossas instruções eram reconquistar a instalação com danos mínimos à infraestrutura. O custo em vidas humanas era irrelevante. Avançamos pelo vasto complexo fabril na formação padrão da Guarda Imperial. O comissário Crane vigiava as nossas fileiras por trás com a pistola Bolt em punho, atento a qualquer sinal de hesitação ou cobardia. A primeira oposição foi tênue. Civis mal armados coagidos ao serviço pelos líderes separatistas caíram depressa sob o nosso fogo de laser coordenado. Recordo-me de pisar os corpos deles enquanto prosseguíamos, homens e mulheres comuns em fatos de trabalho, não muito diferentes dos que eu usara na minha vida anterior. Alguns agarravam armas improvisadas, outros nada seguravam. Senti um breve lampejo de algo. Não era bem dúvida, nem remorso, apenas um vago reconhecimento de que estas pessoas outrora foram como eu. O comissário deve ter detetado os meus pensamentos. Surgiu ao meu lado, o olho aumentado a brilhar com malícia na penumbra do chão da fábrica. Estes não são pessoas, guardas, murmurou a voz baixa e ameaçadora. São entraves à vontade do imperador, nada além disso. Sim, comissário, respondi por reflexo, a réplica incutida em mim por meses de condicionamento. Ele observou-me mais um instante, depois prosseguiu para inspecionar o resto da linha.
Sabia que estivera perigosamente perto de algo imperdoável. Redobrei a concentração nos parâmetros da missão, varrendo todos os outros pensamentos. Quanto mais nos embrenhávamos no complexo, mais feroz se tornava a resistência. Já não se tratava apenas de operários descontentes, mas de combatentes treinados com armamento militar. Tiros de lasgun irrompiam de posições entrincheiradas. Explosivos improvisados detonaram-me nas nossas fileiras. Homens com quem treinaras por meses morriam aos berros à minha volta. Mas avançamos, sempre avançamos. Qualquer outra coisa convidaria à execução sumária pelo nosso próprio comissário. Melhor morrer de frente para o inimigo do que com uma bala de Bolt na nuca. Não sei quanto tempo durou a batalha. O tempo perde todo o sentido no combate. Recordo apenas fragmentos, o cheiro acre de carne queimada e ozono de lasguns descarregadas, os cânticos de oração que fluíam dos meus lábios sem esforço consciente, o peso da minha armadura flak, de repente aparecer totalmente insuficiente face à tempestade de fogo inimigo. Quando terminou, tínhamos assegurado a instalação. O preço fora elevado. Dos 120 guardas que entraram no complexo, menos de 40 ficavam de pé no fim. Os separatistas haviam sido erradicados por completo. Não se fizeram prisioneiros. Nenhum era esperado. Enquanto estávamos no meio do massacre, o comissário Crane dirigiu-se aos sobreviventes. O seu uniforme permanecia imaculado, de algum modo intocado pelo sangue e sujidade que nos cobria a todos os restantes. Servistes o imperador hoje, declarou ele. Não penses que isso te torna especial. Milhões de guardas imperiais por toda a galáxia fizeram o mesmo. Milhões mais farão amanhã. Não sois heróis, não sois indivíduos, sois instrumentos da vontade imperial. Nada mais, nada menos. Essas palavras deviam ter esvaziado qualquer sensação de realização que pudéssemos ter sentido. Em vez disso, reforçaram o que o nosso treino nos incutira profundamente. Existíamos apenas para servir. As nossas vidas só ganhavam sentido na medida em que promoviam os objetivos do Imperium. A glória pessoal era irrelevante, a sobrevivência individual incidental. Naquela noite, enquanto limpava o sangue e as marcas de carbono do meu lasgun, dei-me conta de algo que me sustentaria perante os horrores vindouros. O Imperium não precisava que eu acreditasse na justiça da nossa causa. Não precisava que eu compreendesse os objetivos estratégicos por trás das nossas missões. Precisava apenas da minha obediência, da minha disposição para matar e morrer por ordem, e isso eu podia fornecer. Nos dias seguintes, fomos destacados para uma dúzia de zonas de combate diferentes em Caledar Secundus. Cada operação fundia-se na seguinte, reprimindo rebeliões operárias em distritos industriais, eliminando infestações de mutantes em blocos HAB abandonados, executando hereges suspeitos em fóruns públicos como aviso a outros que pudessem abrigar pensamentos sediciosos. Ao longo de tudo, os nossos efetivos continuavam a diminuir. Alguns caíam em ação inimiga. Outros sucumbiam a doenças endêmicas nas condições imundas das nossas bases operacionais avançadas. Poucos foram executados pelo comissário Crane por infrações tão menores que mal me recordo delas agora. Questionar uma ordem, hesitar no combate, falhar na manutenção do equipamento adequado, novos recrutas chegavam para substituir os caídos, jovens de rosto fresco vindos de mundos remotos que nos olhavam, veteranos, com uma mistura de admiração e pavor. Ainda não compreendiam o que significava verdadeiramente servir o imperador. Não os iluminamos, aprenderiam como nós, através do sangue, do fogo e da perda. Sobrevivi onde outros não o fizeram, não por habilidade especial ou favor divino, mas por uma combinação de sorte cega e a rendição total do meu antigo eu. Tornei-me num instrumento perfeito da vontade imperial. Matei sem questionar, suportei sem reclamar. Recitei os catecismos da fé com convicção absoluta, quer compreendesse o seu significado, quer não. E, em troca, o Imperium continuou a usar-me. Após 18 meses padrão em Khaled Secundus, o nosso regimento foi transferido. O movimento separatista fora esmagado. A produtividade do mundo restaurada a níveis aceitáveis. A nossa presença era necessária noutro lugar. Fomos carregados para naves de transporte massivas mais uma vez, amontoados em porões de carga como as munições que de fato éramos. O nosso próximo destacamento foi para um mundo chamado Dravaris, um mundo agrícola, outrora verdejante, agora disputado pelas forças do caos. Tratava-se de uma guerra de natureza completamente diferente. Já não enfrentávamos civis desesperados com armas improvisadas. Aqui, o inimigo era um reflexo terrível de nós mesmos. Regimentos de guardas traidores que sucumbiram à influência corruptora dos poderes ruinosos, reforçados por toda a sorte de abominações profanas.
O céu sobre Dravaris estava errado. Esse foi o meu primeiro pensamento ao desembarcar do transporte. Enquanto a atmosfera de Kalidar fora sufocada por poluição industrial, as nuvens doentias de Dravaris, da cor de carne machucada, rodopiavam em padrões antinaturais. Relâmpagos crepitavam entre elas, não de um azul branco, mas de um roxo doentio que deixava imagens residuais queimadas nas minhas retinas. O ar em si parecia hostil. Cada inspiração trazia cheiros estranhos impossíveis de descrever, florais mas pútridos, doces mas acres. Os meus pulmões rebelavam-se contra ele, mas não havia outro lugar para respirar. Nenhum alívio da atmosfera contaminada. Estabelecemos uma base avançada nas ruínas do que outrora fora uma pequena comunidade agrícola. Os edifícios estavam em grande parte intactos, mas alterados de forma perturbadora. Portas que não levavam a lado nenhum, janelas que mostravam paisagens impossíveis, paredes que se sentiam quentes e maleáveis ao toque, como se feitas de carne em vez de rocha e madeira. O comissário Crane ordenou-nos que descontaminássemos a área. Na prática, isso significava queimar tudo até ao chão. Avançamos pela aldeia de forma metódica, aplicando acelerantes de prométium a cada estrutura antes de as incendiar com fogo lás. As chamas resultantes ardiam em cores que nenhum fogo natural devia produzir, azuis e verdes e roxos que dançavam e contorciam-se em padrões que doíam os olhos seguir. A fumaça desses fogos era espessa e negra, carregando o fedor de carne a arder, embora não tivéssemos encontrado corpos. Lembro-me de pensar, enquanto via uma habitação particularmente grande colapsar sobre si mesma, que não estávamos apenas a queimar edifícios, estávamos a cauterizar uma ferida na própria realidade. Naquela noite, enquanto estabelecíamos um perímetro à volta das ruínas fumegantes, vivi algo novo e aterrorizante. Dúvida. Não o momento fugaz de reconhecimento que sentira em Kalidar quando confrontado, interagiu com civis que me faziam lembrar o meu antigo eu. Isto ia mais fundo, era algo mais essencial. E se não fôssemos os heróis desta narrativa? E se o Império, apesar de toda a sua suposta retidão, fosse apenas mais uma facção a disputar o domínio de uma galáxia indiferente às preocupações humanas? E o Imperador? Parei esse raciocínio antes de ele se completar. Tais indagações eram perigosas, heréticas, o caminho para a corrupção e a danação. Eu vira a alternativa em Drevarice, as formas retorcidas dos cultistas do caos, a loucura nos seus olhares enquanto se atiravam às nossas armas, gritando louvores a entidades que nem nos recantos mais íntimos dos meus pensamentos me atrevo a invocar. Melhor ser um escravo voluntário do Império do que um servo iludido por aquelas abominações. Reforcei a minha devoção. Recitei as letanias da fé nos meus turnos de guarda até a garganta me doer. Cuidei do meu lasgan com precisão obsessiva, aplicando os óleos sagrados e murmurando as bênçãos adequadas sobre cada peça. Ofereci-me para as rotas de patrulha mais arriscadas, ansiando demonstrar a minha lealdade por atos quando os pensamentos ameaçavam trair-me. O comissário Crane reparou. Claro que sim, nada lhe escapava ao olhar vigilante. Estás perturbado, guarda-vem, disse ele durante uma inspeção. Era a primeira vez que usava o meu nome em vez da designação. O facto de o saber de cor já era inquietante. Não, comissário, menti. Estou concentrado no meu dever. O seu olho augmentado zumbiu levemente ao ajustar o foco no meu rosto. Há dois tipos de homens na guarda, Ven. Os que aceitam a verdade da sua existência e os que lutam contra ela. Os primeiros alcançam uma paz na submissão total à vontade do imperador. Os segundos padecem desnecessariamente antes de chegarem ao mesmo fim. Fiquei em silêncio. O que havia para dizer? Estás num ponto de viragem, prosseguiu ele. Já o vi antes, o instante em que um guarda deve optar por entregar-se por completo ao seu propósito ou agarrar-se a resquícios de identidade individual. Escolhe com sabedoria. Partiu antes de eu poder responder, deixando-me com um nó gelado de medo no estômago. Não me dera conta de que o meu conflito interior era tão evidente. Se o comissário o notara, quem mais? Os meus camaradas de guarda estariam a observar-me por indícios de fraqueza ou contaminação. Acordaria numa noite com uma pistola Bolt encostada à têmpora. Decidi então erradicar toda a dúvida da mente. Abraçar, como Crane dissera, a verdade da minha existência. Eu era uma ferramenta do Império, nada além disso. Os meus pensamentos, os meus sentimentos, a minha própria humanidade eram irrelevantes para a função. Só a obediência importava. Por algum tempo, esta dedicação renovada serviu-me bem.
Executei as tarefas com precisão mecânica. Participei em uma dúzia de ações de combate contra forças do caos, saindo cada vez com ferimentos leves, mas a determinação intacta. Vi camaradas cair sob fogo inimigo, ou pior, sucumbir à corrupção insidiosa que impregnava Dres. Alguns enlouqueciam, virando as armas contra os companheiros antes de serem abatidos. Outros simplesmente se afastavam durante os turnos de patrulha, desaparecendo para sempre. Poucos mostravam alterações físicas, mutações que os marcavam como tocados pelo caos. Estes eram executados de imediato, os corpos incinerados até as cinzas e os nomes apagados de todos os registros. Por tudo isso, mantive o foco no imediato, na próxima patrulha, no próximo tiroteio, na próxima cerimônia de oração. Não me permiti pensar para lá do dia atual, da hora presente. O futuro era um luxo que não podia permitir-me. Depois veio a Batalha de Halliford. Halliford fora outrora um centro de processamento agrícola de grande envergadura, um vasto conjunto de silos e instalações de distribuição que fornecia alimentos a dezenas de mundos no setor. Agora era uma fortaleza das forças do caos, uma ferida purulenta no terreno de onde a corrupção se espalhava por Dres. As ordens eram reconquistá-lo a todo o custo. O assalto iniciou-se ao amanhecer, embora em Dres a diferença entre noite e dia se tornasse cada vez mais irrelevante. As nuvens doentias nunca se dissolviam para mostrar o sol. A única variação era um leve aclarar do crepúsculo eterno, uma passagem da escuridão absoluta para um lusco-fusco turvo que mal melhorava a visibilidade. Avançamos por terreno aberto em direção ao complexo. Milhares de guardas em formação impecável. As baterias de artilharia posicionadas atrás das nossas linhas desferiram um bombardeamento preliminar. Projéteis a curvar sobre as cabeças para detonar entre as estruturas corrompidas de Halliford. Os impactos lançavam nuvens de solo contaminado e detritos para o céu. Cada explosão iluminava brevemente o campo de batalha com uma luz crua e antinatural. A réplica inimiga foi instantânea e arrasadora. Fogo de armas pesadas irrompeu de posições entrincheiradas ao longo do perímetro. Homens caíam à minha volta, os corpos despedaçados por balas de grosso calibre ou reduzidos a cinzas por armas de energia de origem desconhecida. As formações ordenadas do nosso avanço rapidamente se desfizeram num corre-corre caótico em busca de abrigo. Encontrei-me escondido atrás da carcaça calcinada de um transporte Chimera, cuja tripulação já havia perecido há muito, com a blindagem cravejada de marcas de disparos inimigos. Ao meu lado, um jovem soldado da guarda que eu vira entre as últimas chegadas tremia sem parar, agarrando o seu lasgun contra o peito como se fosse um brinquedo de consolo de criança. "Imperador, protege-nos", murmurou ele, a voz quase inaudível por causa do fragor da luta. "Imperador, guarda-nos do perigo." Antes que eu pudesse dizer algo, um projétil de um bolter pesado do inimigo acertou o Quimera logo acima de nós. O choque lançou estilhaços pelo ar. Senti uma dor aguda quando um pedaço me rasgou a face, mas fora isso, escapei ileso. O rapaz da guarda não teve a mesma sorte. Um fragmento maior de metal cravou-se na sua garganta, rompendo a artéria carótida. O sangue jorrava da ferida em golfadas ritmadas, encharcando em segundos a frente da sua armadura flak. Os olhos dele cruzaram com os meus, dilatados de espanto e confusão. Tentou falar, mas só saiu um som gorgolejante e úmido. Vi a luz extinguir-se no seu olhar, o corpo amolecer enquanto a vida se esvaía para o solo contaminado de Drevies. Não senti nada, nem luto, nem fúria, nem mesmo o distanciamento frio que me havia apoiado em combates passados. Apenas um vazio, um buraco onde as emoções humanas deviam existir. E ali compreendi o que o comissário Crane quisera dizer. Tinha chegado à encruzilhada de que ele falara e escolhera o caminho sem dar por isso. Rendera-me por completo à minha missão, cortando a humanidade de mim de forma tão radical que nem a morte de um camarada a escassos centímetros do meu rosto despertava qualquer reação. Um comunicador Vox chiou perto de nós, transmitindo a ordem do comandante da companhia. "Todas as unidades, avancem. O imperador exige a vitória. Qualquer homem apanhado em retirada será executado sumariamente." Levantei-me da minha posição sem pestanejar, lasgun preparado. À minha volta, os outros sobreviventes fizeram o mesmo. Avançamos em bloco, pisando os cadáveres dos abatidos, as botas afundando na lama, misturada com o sangue e entranhas dos nossos companheiros. O confronto durou 18 horas. No fim, o carregador de energia do meu lasgun fora trocado 6 vezes.
A minha armadura flak estava em farrapos, rasgada por estilhaços e marcada por tiros que quase me acertaram. O uniforme endurecera com sangue seco, quase todo alheio. A garganta doía de tanto gritar brados de guerra e orações que já não tinham sentido para lá da sua cadência habitual. Dos 3.000 guardas que iniciaram o assalto, menos de 500 restavam de pé quando Halliford por fim caiu. O preço fora imenso, mas o alvo fora conquistado. O coração corrompido de Drares fora recuperado para o Império. Enquanto consolidávamos o complexo, limpando-o divisão por divisão de forças inimigas remanescentes, deparei-me com uma visão que me assombraria nos raros instantes em que o condicionamento fraquejava e os sonhos furavam os supressores químicos que nos injetavam regularmente. Num espaço que outrora fora uma sala de controlo principal, um grupo de cultistas do caos fizera a sua derradeira resistência. Jaziam mortos agora, os corpos dispostos em círculo à volta de uma figura central. Não era um cultista vulgar. Vestia os restos de um uniforme de oficial da Guarda Imperial, embora alterado com troféus grotescos e símbolos que doíam aos olhos só de os fitar. O que mais me chocou, todavia, foi o rosto dele, deturpado pelo caos, com cicatrizes rituais e protuberâncias anormais a deformar os traços. Reconheci-o. O Tenente Merrick, um oficial do nosso próprio regimento, dado como desaparecido após uma emboscada numa patrulha 3 semanas antes. Não morrera, como supunhamos. Fora convertido. Enquanto eu ali ficava, a tentar absorver o que via, o comissário Crane surgiu ao meu lado. Examinou a cena com o seu habitual frio, o olho aumentado zumbindo ao captar pormenores que eu poderia ignorar. É por isto que combatemos, guarda. Até, disse ele em voz baixa. É isto que espera a humanidade se vacilarmos por um segundo. Era um dos nossos, respondi eu, a minha voz soando estranha e remota aos meus próprios ouvidos. Era fraco, corrigiu-me Crane. Deixou a dúvida germinar na mente. A dúvida leva a interrogações. As interrogações levam à heresia. A heresia leva a isto. Apontou para o cadáver corrompido do antigo oficial imperial. Acenei com a cabeça, aceitando a justificação porque a outra opção era demasiado horrenda para considerar. Se um oficial comissionado, bem doutrinado e supostamente firme na fé, podia sucumbir ao caos, que esperança restava a tão guarda comum como eu? Queime tudo, ordenou Crane. Purifique este sítio com fogo. E assim fizemos. Encharcamos o complexo inteiro com Prométeo e ateamos-lhe fogo. As chamas ergueram-se alto para o céu doentio de Drevores, um farol de vingança imperial visível a léguas. Ficamos a ver arder, os rostos banhados pelo incêndio, as sombras estendendo-se longas atrás de nós. Naquele instante, de pé no meio do car. No meio do rescaldo da batalha, com o calor das chamas purificadoras a envolver-me, senti algo imprevisto. Um orgulho não no meu eu individual, mas no que eu encarnava. Era apenas uma peça minúscula na engrenagem imensa do Império. Sim, mas essa engrenagem havia triunfado ali naquele dia. Através do sacrifício e da obediência inabalável, repelimos as forças do caos, ainda que só por um tempo. A sensação não perdurou. À medida que as chamas se extinguavam e a realidade das nossas perdas se tornava evidente, deu lugar àquela dormência emocional habitual que se instalara como meu estado normal. Recolhemos os nossos mortos para uma eliminação adequada, recuperamos o equipamento possível e preparamo-nos para avançar rumo ao próximo alvo. A guerra por Dravares estava longe de terminar. Nas semanas subsequentes, as nossas tropas reduzidas foram unidas aos sobreviventes de outros regimentos que sofreram baixas semelhantes. A nossa designação alterou-se, os oficiais comandantes foram substituídos, mas a essência do nosso dever manteve-se inalterada. Lutávamos, morriam, obedecíamos. O novo regimento recebeu o nome de 107º Força de Purificação de Dravaris, um título que espelhava a nossa tarefa principal: limpar o sector contaminado do planeta, palmo a palmo ensanguentado. As nossas fileiras misturavam veteranos como eu com novatos frescos, enviados de mundos longínquos para combater as devastadoras perdas. Encontrei-me promovido a cabo, não por algum feito notável, mas só porque sobrevivera o suficiente para ganhar alguma experiência. As minhas responsabilidades agora abrangiam instruir os recém-chegados nos rudimentos da sobrevivência em Dravaris. Como detetar indícios de corrupção caótica no meio ambiente e nos camaradas guardas, como conservar o equipamento na atmosfera corrosiva, como partir desta para melhor com honra quando o momento chegasse. O comissário Crane continuou conosco, uma das raras constantes nas nossas condições em perpétua mutação.
Se algo tornara-se mais rígido, mais atento na inspeção do regimento, em busca de qualquer fraqueza ou contaminação. As execuções sumárias multiplicaram-se. Infrações menores que outrora mereceriam tarefas extras, agora justificavam uma bala de bolter na nuca. Ninguém contestava esta intensificação. Compreendíamos a urgência. Dravariz infiltrava-se na mente de um homem, semeando dúvidas e desvios que podiam florescer em heresia declarada se não vigiados. Os métodos duros do comissário atuavam como prevenção, uma quarentena de infecções potenciais antes que se alastrassem. Observei-o de perto nessa fase, analisando as suas táticas, o seu porte, os sinais discretos que antecediam as suas decisões. Não por receio pela minha própria pele. Há muito me alinhara por completo com a doutrina imperial, mas por curiosidade profissional. Crane personificava o ápice do que um servo do imperador devia ser, totalmente devotado, intransigente até ao fim, imune às fraquezas sentimentais que atormentavam os mortais comuns. Ou assim supunha. A alteração surgiu devagar, um leve abanão na mão que empunhava a arma durante as revistas, uma pausa fugaz antes de dar ordens, uma propensão para fitar o horizonte nas reuniões, como se vislumbrasse algo que nos escapava a todos. Talvez não o tivesse detetado, se não o escrutinasse com tanta atenção. Os outros guardas, nem por sombras. O foco deles era unicamente esquivar-se à sua fúria. Mas eu reparei, e o que vi abalou-me no íntimo. O comissário fraquejava. A noção atingiu-me com força súbita. Se Crane, a encarnação da determinação imperial, sucumbia à influência corruptora de Dravariz, então ninguém entre nós estava verdadeiramente protegido. A ideia foi como um golpe palpável, a quebrar por instantes a repressão afetiva que eu cultivara com esmero. Devia ter denunciado as minhas percepções de imediato. Era o procedimento para suspeitas de corrupção em qualquer escalão de comando. Mas algo me reteve. Lealdade, quiçá, ou apenas a percepção prática de que uma acusação contra um comissário, mesmo comprovada, mais provavelmente me valeria a execução do que uma averiguação dele. Por isso, vigiei e aguardei, e fortifiquei-me para o instante inexorável em que a decadência de Crane se tornaria impossível de dissimular. Esse instante surgiu numa operação para reconquistar uma central de purificação de água que caíra nas garras inimigas. A instalação era crucial do ponto de vista estratégico, pois fornecia a única água potável da zona. Sem ela, as nossas unidades dependeriam de abastecimentos remotos, restringindo gravemente a nossa mobilidade. O ataque iniciou-se de forma promissora. O nosso regimento, agora endurecido pelo combate e habituado aos terrores singulares de Dravariz, progrediu de modo sistemático pelas defesas periféricas. A oposição revelou-se mais fraca do que previsto, o que devia ter sido o nosso alerta inicial. As forças do caos raramente cediam terreno sem cobrar um preço elevado. Ao penetrarmos mais fundo na instalação, a estrutura começou a alterar-se. Corredores que deviam ser retos ganhavam curvas súbitas, portas pareciam deslocar a posição de tiro defensiva, variava conforme os ângulos de visão. O ar tornava-se denso e opressivo, de respiração difícil, impregnado de um aroma adulçado e sufocante que me deixava tonto. O comissário Crane, como de costume, comandava à frente, mas os seus gestos perderam a precisão habitual. Tropeçava de vez em quando, apoiando-se nas paredes ou nos pilares de suporte. As suas instruções, outrora nítidas e diretas, transformaram-se em divagações confusas e, por vezes, incoerentes. Chegamos à Câmara Central de Purificação sem deparar com forças inimigas de relevo. O amplo espaço era preenchido por depósitos gigantes de filtragem e sistemas de tratamento, todos aparentemente preservados, mas inoperantes. Reinava um silêncio fantasmagórico, interrompido apenas pelo gotejar da água dos tubos superiores e pelo arrastar dos nossos botins na grelha metálica do pavimento. Crane mandou-nos fixar o perímetro enquanto ele próprio examinava o painel principal de controlo. Era algo fora do comum. Essas avaliações técnicas cabiam normalmente aos tecno-sacerdotes do regimento, mas ninguém ousou contestar. Coloquei o meu esquadrão junto à entrada principal, montando uma linha de fogo defensiva com visibilidade clara para todos os possíveis acessos. Dali, conseguia vigiar o comissário enquanto ele manipulava os sistemas de controlo. O seu comportamento volveu-se cada vez mais instável. Murmurava para si mesmo, as mãos deslizando pelos comandos em sequências que pareciam aleatórias, longe de intencionais. Numa altura, tirou as luvas e encostou as palmas nuas à superfície do painel,
uma conduta terminantemente vetada pelos protocolos do mecânicos por risco de macular os espíritos das máquinas. De repente, sem aviso, sacou a sua pistola Bolt e disparou contra o painel. A explosão ressoou ensurdecedoramente na vasta câmara, projetando estilhaços de metal e plástico em todas as direções. Os outros guardas viraram-se atônitos, as espingardas laser erguidas por instinto antes de identificarem a origem dos tiros. Comissário, o comandante da companhia avançou com cautela. Tudo bem? Crane rodou devagar para nos encarar. A sua fisionomia estava alterada. A máscara perpétua de severidade rachara, expondo algo por baixo que não era humano nem lúcido. O olho orgânico dilatara-se, injetado de sangue, saltando freneticamente como se seguisse entidades invisíveis. O olho almético mudara do vermelho opaco habitual para um carmesim pulsante que lançava um brilho sanguinolento sobre os traços do rosto. Eu ouço-os, disse ele, a voz tensa e forçada. Nos tubos, nas paredes, na própria água. Estiveram aqui desde o início, a observar-nos, à espera que bebêssemos, que assimilássemos, que nos tornássemos recipientes para o seu regresso. Ninguém se mexeu, ninguém falou. Questionar um comissário equivalia à morte. Acusá-lo de delírios heréticos era pior que a morte. Permanecemos imóveis, num quadro de terror partilhado, enquanto o alicerce da nossa disciplina regimental desmoronava à nossa frente. A água, prosseguiu Crane, a voz elevando-se de tom. Não é água de todo, é a essência deles destilada e difundida. Cada gota que consumimos os aproximou da materialização. Fomos os seus incubadores, os seus úteros vivos. Não sentem eles a crescerem dentro de vós? Não ouvem os sussurros deles no vosso sangue? Apontou a pistola Bolt para o guarda mais próximo, um sargento veterano chamado Darrow. Estais já corrompidos, todos vós. Os sinais estão aí para quem tem olhos para ver. As mudanças súbitas no andar, nos padrões de fala, na própria cor da vossa aura. Já não sois humanos. Sois marionetas deles, procuradores de carne. Sabia o que se seguiria. Todos o sabíamos. Crane começaria a te executar-nos um a um, persuadido de que purificava a corrupção quando, na verdade, fora ele o contaminado, e o protocolo exigia que nos mantivéssemos firmes e aceitássemos o destino. A autoridade de um comissário era absoluta, mesmo até a morte. Mas algo em mim insurgiu-se contra esse fim. Não era o receio pela minha vida. Há muito que aceitara a morte ao serviço do imperador como inevitável e devida. Tratava-se antes do reconhecimento de que permitir que Crane massacrasse guardas leais seria um triunfo para as forças que juráramos combater. Ergui a minha espingarda laser e disparei. O raio atingiu Crane no ombro do braço armado, fazendo-o recuar cambaleante. A pistola Bolt dele detonou. A munição destinada ao sargento Darrow, atingindo em vez disso um depósito de filtragem próximo, rebentando-o e derramando uma torrente de líquido fétido pelo chão da câmara. Por um instante, um silêncio absoluto envolveu os guardas reunidos. O que eu fizera era sem precedentes, impensável. Atirara contra um comissário da Guarda Imperial. A punição por tal ato não era mera morte, mas uma agonia prolongada e atroz, frequentemente seguida da profanação do cadáver como lição para os demais. Crane endireitou-se, o rosto uma máscara de fúria e loucura. Traidor! Berrou ele, erguendo de novo a pistola Bolt, apesar da queimadura carbonizada no ombro. Herege, revelaste-te por fim! Antes que pudesse disparar, outro raio laser acertou-lhe. Este veio da espingarda do sargento Darrow, arma. Em seguida, outra de um guarda diferente e mais outra. De repente, como se uma barragem tivesse rebentado, toda a companhia desatou a disparar. Dezenas de raios de laser convergiram sobre a posição do comissário, transformando-o numa coluna de luz abrasadora. Quando a rajada de tiros finalmente parou, restava pouco de 6 Crane, para além de uma casca carbonizada e fumegante que desabou sobre a grelha metálica com um som vazio e definitivo. Ninguém proferiu palavra. A enormidade do que tínhamos feito em conjunto era demasiado vasta para assimilar de imediato. Tinham executado um comissário não por ordem de um oficial superior, nem na sequência de um tribunal formal que detectasse corrupção, mas de forma espontânea, em reação à sua loucura evidente. Segundo qualquer interpretação da lei imperial, éramos todos hereges agora, traidores merecedores da punição mais severa. O comandante da companhia, Till, foi o primeiro a romper o silêncio. Veterano de 20 anos de serviço, o rosto marcado por inúmeras cicatrizes de combates. Avançou e dirigiu-se aos guardas reunidos. O que se passou aqui? Perguntou, a voz estranhamente serena. Ninguém respondeu logo. Depois, o sargento Darrow pigarreou.
O comissário Crane foi morto em combate enquanto liderava um assalto às posições inimigas na central de purificação. Morreu heroicamente como convém a um servo do imperador. Thiel assentiu devagar. E alguém viu algo que contradiga esta versão? Silêncio outra vez. Total e absoluto. Bem, prosseguiu Thiel. Preparem os restos do comissário para a eliminação adequada, de acordo com os regulamentos do Departamento Monitorum. Protejam esta instalação e preparem-se para um possível contra-ataque. O imperador protege. O imperador protege. Ecoamos automaticamente a litania familiar, que nos oferecia um mísero consolo perante a situação sem precedentes. Enquanto a companhia se dispersava para cumprir as tarefas, Thiel aproximou-se de mim diretamente. A expressão era indecifrável, os olhos frios e duros enquanto me observava o rosto. Cabo Van, disse em voz baixa. Vocês dispararam o primeiro tiro. Não era uma pergunta, mas respondi na mesma. Sim, senhor. Por quê? Ponderei a resposta com cuidado. A verdade, de que agi para impedir o massacre de guardas leais por um comissário corrompido, ainda me rotularia como traidor, independentemente das intenções, mas não conseguia forçar-me a mentir. Não sobre isto, o comissário estava comprometido, senhor, corrompido pelas mesmas forças que combatemos. Estava prestes a executar o sargento Darrow com base em alucinações. A expressão não alterou. Isso é uma acusação grave, cabo, que não pode ser confirmada agora que o visado está morto. Não, senhor, não pode. Ficou em silêncio por um longo momento, a avaliar possibilidades, a calcular perigos. Por fim, falou de novo. O registro oficial indicará que o comissário Crane morreu de forma heróica, em confronto com forças inimigas. Qualquer desvio desta narrativa por parte de qualquer membro desta companhia será tratado como sedição e punido em conformidade. Está claro, cabo? Claríssimo, senhor. Bom, porque a alternativa seria relatar que uma companhia inteira de guardas imperiais se amotinou e executou o seu comissário. Tal incidente exigiria, no mínimo, a decimação de todo o regimento. Mais provavelmente, seríamos todos enviados para batalhões penais ou executados sumariamente. O esforço de guerra em Dravaris ficaria gravemente prejudicado. É isso que deseja provocar, Cabo Van? Não, senhor. Então, estamos entendidos. Virou-se para partir, mas parou. Mais uma coisa, cabo. Está promovido a sargento. Com efeito imediato, o sargento Darrow ascenderá a tenente. A companhia precisa de suboficiais experientes para preservar a eficácia em combate. Saudou, embora o gesto parecesse vazio nas circunstâncias. Sim, senhor. Obrigado, senhor. Não me agradeça, Van. Não lhe estou a fazer nenhum favor. Se algo, estou a colocá-lo na mira. Quando chegar um comissário substituto, eles vigiarão de perto a estrutura de comando, especialmente aqueles que receberam promoções no campo logo após a morte de Crane. Com esse pensamento perturbador, deixou-me ali parado, sozinho no meio dos destroços da sala de controlo, o ar ainda carregado com o cheiro acre de lasers descarregados e carne queimada. Nos dias seguintes, consolidamos a central de purificação de água e reativamos os seus mecanismos sob a orientação dos tecno-sacerdotes do regimento. A instalação voltou a produzir água potável, embora poucos de nós se sentissem à vontade para a beber depois das diatribes de Crane sobre contaminação. A maioria optava por se sustentar com as tabletes de água purificada das rações Standard, apesar do seu travo químico. Como previsto, um comissário substituto chegou dentro de uma semana. A comissária Eleliana Vasque diferia de Crane em quase tudo. Onde ele era alto e esguio, ela tinha estatura média e constituição robusta. Onde o seu modo era frio e afastado, o dela era francamente direto. Onde ele governava pelo medo, ela parecia inclinar-se pelo respeito. A última discrepância foi a mais inquietante. Já nos habituáramos ao estilo de comando de Crane, por mais rigoroso e inflexível que fosse. A postura mais colaborativa de Vasque despertava em nós uma desconfiança profunda. Seria uma estratégia para nos deixar desarmados, para nos induzir a expor ideias subversivas ou afinidades perigosas? Naturalmente, ninguém se atreveu a expressar essas inquietações em voz alta, mas eu percebia o cansaço nos olhares dos meus companheiros de guarda sempre que ela se dirigia a eles. De seu lado, Vasque aparentava estar verdadeiramente dedicada a restaurar o ânimo do regimento e a sua capacidade de combate. Ela introduziu sessões de oração regulares em vez das punições aleatórias que Crane tanto apreciava.
Consultava os comandantes de companhia sobre questões táticas, ao invés de apenas ditar ordens e eliminar quem não atingisse os objetivos. Até criou um sistema de medalhas para atos de bravura excepcional, algo que Crane considerava mera bajulação à fraqueza humana. Mais importante, ela não iniciou de imediato uma investigação sobre a morte do antecessor. Aceitou a versão oficial sem reservas, pelo menos em público. Se nutria suspeitas pessoais, eu não saberia dizer, mas nunca as insinuou na minha presença. O meu novo cargo de sargento implicava responsabilidades e tensões acrescidas. Passara a ser diretamente accountable pelas vidas e condutas de 20 guardas, a maioria deles recrutas novatos com pouca experiência em combate. Cabia-me formá-los, incutir-lhes a disciplina e o resignacionismo essenciais para sobreviverem em Draze, garantindo ao mesmo tempo a sua lealdade inabalável ao Império. A ironia da minha situação não me escapava. Eu, que tomara parte na execução de um comissário, via-me agora obrigado a doutrinar os outros na supremacia da obediência cega. Eu, que infringira um dos princípios basilares do serviço na Guarda Imperial, era agora encarregue de impor esses mesmos princípios aos meus subordinados. Como poderia, com a consciência limpa, castigar um guarda por duvidar de ordens, quando eu próprio cometera o ato supremo de rebelião? Como poderia defender a sacralidade da hierarquia de comando, tendo-a violado de forma tão absoluta? Essas interrogações atormentavam-me enquanto eu treinava o meu pelotão em formações de batalha, enquanto os guiava em patrulhas pelos territórios corrompidos de Dravares, enquanto recitava com eles as litanias da fé nas sessões obrigatórias de oração. Executava as minhas tarefas com precisão maquinal, mas por dentro travava uma luta incessante contra as dúvidas e a hipocrisia. A comissária Vasque detetou-o, tal como Crane teria feito numa inspeção aos aposentos do meu pelotão. Ela reteve-me enquanto os outros saíam para o jantar. "Sargento Van", disse ela, num tom amigável e não acusador. "Pareces perturbado." Endireitei-me em sentido. "Não, comissária. Estou concentrado nas minhas obrigações." Ela esboçou um sorriso, um gesto tão imprevisto que me desconcertou por um instante. Aquela resposta, proferida exatamente naquele tom, era a réplica universal de um guarda que se debatia com graves tormentos, mas recusava admiti-los. Fiquei em silêncio, sem saber como reagir a essa abordagem inesperada. "À vontade, sargento", continuou ela com um suspiro. "Não sou como Crane. Não exijo que os meus subordinados sejam máquinas sem emoções. A mente humana não foi feita para reprimir perfeitamente os pensamentos e sentimentos. Tentar sustentar essa ilusão acaba por gerar problemas." As suas palavras provocaram-me um arrepio. Saberia ela do colapso de Crane? Da nossa reação coletiva? Mantive a expressão impassível, sem deixar transparecer nada. "O relatório oficial indica que o comissário Crane morreu heroicamente em combate", prosseguiu Vasque, observando-me com atenção. "Um fim nobre para um servo do imperador. Contudo, acho estranho que nenhum membro da vossa companhia consiga fornecer pormenores concretos sobre essa morte heróica. Sem relatos de testemunhas oculares, sem descrição coerente das forças inimigas, apenas um acordo vago de que ele pereceu no cumprimento do dever." Mantive-me em posição rígida, sem proferir palavra. "Não procuro uma confissão, sargento Van, nem pretendo atribuir culpas. O que está feito, mas necessito compreender as dinâmicas deste regimento para o liderar com eficácia. Deixa-me então formular a questão de outra forma. O estilo de comando do comissário Crane era eficaz para preservar o moral e a prontidão de combate?" A pergunta era uma armadilha subtilmente preparada. Criticar um comissário, mesmo falecido, poderia ser interpretado como sedição. Mentir abertamente a um comissário era igualmente arriscado. Escolhi as palavras com o máximo cuidado. Os métodos do comissário Crane adequavam-se aos desafios que enfrentamos em Draze. A ameaça constante da corrupção do caos exige vigilância e disciplina férrea. "Uma resposta diplomática", comentou Vasque. "Permite-me ser mais franca. A taxa de execuções sob Crane era a mais elevada do subsector. Quase 15% das baixas na guarda sob a sua supervisão resultaram de execuções sumárias e não de ação inimiga. Isso não é só ineficaz, é francamente prejudicial ao nosso esforço de guerra." Fiquei calado, sem dizer nada. Por dentro, eu ainda tremia com aquela revelação. Sabia que Crane era implacável, mas a dimensão das suas limpezas superava até as minhas previsões mais sombrias. "A minha estratégia será outra", prosseguiu Vaz.
Acho que a fé e a lealdade se cultivam melhor pelo exemplo do que pelo terror. Exijo disciplina, sem dúvida, mas também espero iniciativa. Soldados que pensem que se ajustem às mutáveis realidades do campo de batalha valem mais do que aqueles que cumprem ordens à risca até a morte. Aquelas ideias chocavam tanto com tudo o que me haviam incutido sobre o dever na guarda que me custava a assimilá-las. Seria isto uma aprovação, um ardil para detetar possíveis rebeldes no regimento? Percebo a sua desconfiança, sargento, disse Vasque, lendo corretamente o meu mutismo. Tem sobrevivido até agora ao reprimir os seus próprios pensamentos e emoções, tornando-se no instrumento perfeito e inquestionável da vontade imperial. Não lhe peço que abandone essa disciplina, peço-lhe que a aplique de forma mais eficaz. Fez uma pausa, pesando as palavras seguintes. As forças que combatemos em Dresde são versáteis e astutas. Exploram o pensamento rígido, virando a nossa própria teimosia contra nós. Para as vencer, temos de ser igualmente flexíveis. Isso exige soldados capazes de identificar a corrupção sem cair na paranoia, de usar o discernimento sem resvalar para a heresia. Com todo o respeito, comissária, acabei por replicar. Essas diferenças não se traçam com facilidade no terreno? Não, de facto não, concordou ela. É por isso que preciso de oficiais como o senhor, sargento Van. Homens que viram de perto os horrores desta guerra, que enfrentaram decisões árduas e saíram vivos para aplicar essas lições. Oferecia-me algo que não sentia desde a minha incorporação forçada na guarda: confiança. O conceito era tão estranho, tão arriscado, que o meu instinto era recusá-lo de imediato. A confiança abria portas à fraqueza, a fraqueza levava à morte ou a algo pior. No entanto, uma parte minúscula de mim, um resquício da pessoa que era antes de a coleta chegar ao meu bloco habitacional, reagia às suas palavras. A noção de que eu poderia ser mais do que uma arma descartável, de que as minhas vivências e o meu critério teriam peso para além da obediência cega, era embriagadora pela sua originalidade. Servirei como for preciso, comissária, declarei com a voz mais firme do que me sentia. Sei que sim, sargento. Virou-se para partir, mas acrescentou, quase como se fosse uma reflexão tardia. O serviço ao imperador assume múltiplas formas. Nem todas implicam morrer em vão. Dito isso, afastou-se, deixando-me só com ideias mais perigosas do que qualquer uma que tivesse albergado desde a conscrição. Nas semanas seguintes, a força de purificação do Centre Reception de Dravari foi enviada para uma sucessão de missões cada vez mais exigentes pelo mundo corrompido. Sob a direção da comissária Vasque, as nossas táticas transformaram-se. Em vez dos ataques frontais e da guerra de desgaste que marcavam o estilo de Crane, optamos por incursões precisas contra posições inimigas vitais e alvos de alto valor. As nossas baixas caíram de forma notável, não só pelo fim das execuções sumárias, embora isso ajudasse, mas graças a um planeamento tático superior e a uma gestão mais eficiente dos recursos. Os soldados eram incentivados a denunciar irregularidades e inquietações pelos canais oficiais, em lugar de as esconderem por medo de parecerem fracos ou contaminados. A viragem não agradou a todos. Alguns veteranos, moldados por anos ao jugo do regime de Crane, viam os métodos de Vasque como perigosamente brandos. Previam o desastre, um desmoronamento da ordem que nos deixaria expostos ao caos da corrupção. Essas augúrias ganharam força quando uma esquadra da Companhia Mar foi dada como desaparecida numa patrulha rotineira num setor considerado seguro. Quando a encontraram, 3 dias depois, as provas pareciam validar os temores dos céticos. Os guardas haviam sido assassinados em rituais macabros, com os corpos dispostos em paródias obscenas das posturas devocionais imperiais. Símbolos do caos estavam gravados na sua carne e os olhos substituídos por saquinhos pulsantes de matéria orgânica irreconhecível. O episódio abalou o regimento como um terremoto. Rumores espalharam-se, acusando as políticas frouxas de Vasque de terem permitido a infiltração de cultistas do caos nas nossas defesas periféricas, e o seu foco na autonomia individual de ter minado a nossa vigilância coletiva. Alguns murmuravam, em tons sussurrados, que Crane nunca toleraria tal falha, que a sua dureza se justificava. Depois de tudo, replicou a comissária Vasque com uma severidade pouco habitual. Mandou abrir uma investigação exaustiva, chefiando pessoalmente uma equipa de veteranos experientes para rastrear os últimos passos da esquadra e detetar fragilidades na segurança. Suspendeu temporariamente as suas reformas, regressando aos protocolos tradicionais da guarda, até que a ameaça fosse avaliada e neutralizada.
Fui destacado para essa equipa de investigação, dada a minha experiência com as rotas de patrulha e o terreno local, considerada útil para a tarefa. Durante 5 dias, nós vasculhamos o setor onde o esquadrão havia sumido, inspecionando cada edifício abandonado, cada formação geológica estranha, cada sinal de energia fora do comum. O que encontramos superou em horror as piores expectativas de todos. Os cultistas responsáveis pela morte do esquadrão não eram invasores de fora. Tratava-se de guardas do nosso próprio regimento, soldados da Companhia B que haviam sido destacados para um posto de escuta avançado durante o último mês. O isolamento, somado à exposição contínua à influência corruptora dos Drevis, os havia mudado. A transformação fora discreta o suficiente para passar despercebida nas verificações rotineiras via Vox, mas profunda a ponto de levá-los a trair e assassinar os companheiros. As provas eram inegáveis. Objetos pessoais dos patrulheiros mortos apareceram entre os pertences dos cultistas. Gravações do Vox capturaram trechos de suas conversas sobre os planos. O mais condenatório de tudo: um dos cultistas foi capturado vivo, ainda que gravemente ferido, e confessou sob interrogatório, conduzido pelo padre da eclesiarquia anexado ao regimento. Camissar Vasque executou pessoalmente o cultista sobrevivente após o fim do inquérito, com sua pistola Bolt, encerrando sua existência corrompida com um único tiro na cabeça. Os corpos dos outros traidores foram incinerados e suas cinzas dispersadas para evitar que a contaminação se espalhasse. Todo o episódio foi registrado com detalhes minuciosos e enviado ao comando setorial, junto com as sugestões de Vasque para evitar repetições no futuro. Para minha surpresa, essas sugestões não previam um regresso aos métodos de Crane, baseados no terror constante e execuções sumárias. Em vez disso, Vasque defendia uma estratégia mais equilibrada. Rotação mais frequente de efetivos em postos isolados, avaliações psicológicas regulares por padres da eclesiarquia, inspeções presenciais mais assíduas por parte dos oficiais superiores e um sistema de pares para garantir que nenhum guarda ficasse verdadeiramente sozinho, nem mesmo em tarefas rotineiras. Questionada sobre essa escolha por comandantes de companhia céticos, a resposta de Vasque foi prática, não ideológica. O medo não impediu esse incidente, observou ela. Esses homens serviram sob o comissário Crane por anos antes da minha chegada. Se os métodos dele fossem eficazes contra a corrupção, teriam permanecido fiéis apesar das minhas supostas políticas frouxas. Fez uma pausa, deixando a lógica penetrar antes de prosseguir. Além disso, foram precisamente os nossos novos protocolos de relatórios que nos permitiram detectar a patrulha desaparecida tão cedo e iniciar uma investigação eficiente. No regime anterior, o sumiço poderia ter sido visto como deserção e resolvido com punições aos camaradas do esquadrão, deixando os cultistas reais livres para prosseguir. O raciocínio era persuasivo, especialmente respaldado por dados que mostravam a melhora geral na eficácia em combate e a diminuição de baixas desde que Vasque assumira o comando. Até os elementos mais conservadores do regimento tiveram de admitir que a abordagem dela, embora distinta, não se revelava inferior à de Crane na luta contra a corrupção do caos. Quanto a mim, comecei a me alinhar cada vez mais com a filosofia de Vasque. Não por qualquer laço pessoal com a comissária, embora eu admirasse sua inteligência e flexibilidade, mas porque suas táticas geravam resultados concretos. Lutávamos com mais eficiência, perdíamos menos homens para ações inimigas e purgas internas. Estávamos, de forma palpável, vencendo mais do que perdendo. Essa percepção era inquietante em suas consequências. Se Vasque estivesse certa, se o medo e a obediência cega não fossem as armas mais potentes contra o caos, o que isso revelava sobre a estratégia imperial mais ampla na guerra? Sobre os bilhões incontáveis sacrificados no altar da fé cega e da doutrina rígida, sobre a minha própria adesão voluntária a um sistema que poderia ser intrinsecamente defeituoso? Tais ideias eram perigosas, roçando o limiar da heresia. Eu as reprimia sempre que surgiam, concentrando-me nos aspectos práticos das minhas funções. As rotinas diárias de treino, patrulha, combate e oração deixavam pouco espaço para reflexões filosóficas, o que talvez fosse intencional. Uma mente ocupada tem menos chances de se desviar por trilhas proibidas. Ainda assim, as indagações persistiam, emergindo nos raros instantes de calmaria entre missões, ou no limbo entre a vigília e o sono, não como dúvidas plenamente articuladas, mas como inquietações difusas, uma sensação de que alguma verdade essencial pairava logo além do meu alcance.
3 meses após o incidente com os cultistas, o nosso regimento recebeu novas ordens de destacamento. A campanha em Drávares entrara numa fase decisiva. As forças imperiais haviam consolidado território suficiente para uma presença duradoura, mas partes substanciais do planeta continuavam sob domínio do caos. Em vez de prosseguir com a dispendiosa guerra de reconquista, o alto comando optara por uma tática de contenção. Algumas regiões seriam declaradas irrecuperáveis. Profundamente contaminado, o planeta estava isolado por imensas fortificações e exposto a bombardeios orbitais frequentes para conter a propagação da corrupção. O 107 no regimento foi destacado para tarefas de guarnição ao longo da principal muralha de contenção, uma estrutura colossal de adamantium e rock-hatch que se estendia por centenas de quilômetros através do continente norte de Drávaros. A nossa missão era, em teoria, elementar, mas na prática exaustiva. Preservar uma vigilância ininterrupta contra incursões do caos, salvaguardar a solidez das defesas físicas e psíquicas da muralha e neutralizar qualquer indivíduo não autorizado que tentasse atravessá-la em qualquer sentido. A própria muralha representava uma proeza da engenharia imperial, erguida em tempo recorde por regimentos do Adeptus Mecânicos, com mão de obra escrava recolhida de colônias penais espalhadas pelo sector. Elevando-se quase 100 metros sobre o terreno devastado, a sua superfície estava repleta de armamento, posições de implantação e torres de vigilância. Tratava-se tanto de uma declaração de determinação imperial como de uma barreira defensiva eficaz. A nossa companhia ficou responsável pelo Sector 42, um troço de 10 quilômetros que abrangia um dos raros pontos de acesso da muralha, um portão fortemente fortificado, utilizado sobretudo para lançar forças de contra-incursão, quando os sensores detetavam atividade caótica para lá do perímetro. O portão não se abria havia 3 semanas desde a conclusão da muralha, mas mantínhamos uma prontidão permanente para tal eventualidade, com exercícios realizados 2 vezes por dia. A existência na muralha mergulhou numa rotina monótona. Turnos de 8 horas de observação, interrompidos por cerimônias de oração, manutenção de equipamentos e treinos de combate. O vento constante a essa altitude transportava os ecos remotos de combates vindos de além do perímetro, um lembrete incessante da frágil barreira que nos separava do deserto corrompido do outro lado. A maioria dos guardas achava o serviço mentalmente desgastante. A mescla de tédio e uma ansiedade persistente low-grade minava até os soldados experientes. Perturbações do sono tornaram-se frequentes, infrações menores multiplicaram-se à medida que a disciplina começava a ceder nas margens. O comissário Vasque reagiu ao impor períodos obrigatórios de lazer e ao rotacionar o pessoal por diferentes postos de serviço para evitar o tipo de isolamento que havia contribuído para o incidente anterior com cultistas. Da minha parte, descobri um conforto peculiar na regularidade do serviço na muralha. Após anos de operações de combate ativas, com a ameaça constante de morte iminente, a segurança relativa das fortificações era quase desconcertante. Pela primeira vez desde a minha conscrição, conseguia planear mais do que um dia à frente. Podia cultivar laços com os homens e mulheres sob o meu comando que iam para além das ligações utilitárias das unidades de combate. Tornei-me conhecido na minha esquadra como um líder justo, mas exigente. Aplicava as regras sem a crueldade arbitrária que definia muitos sargentos da guarda, mas mantinha padrões rigorosos na manutenção de equipamentos e na preparação para o combate. As métricas de desempenho da minha esquadra figuravam consistentemente entre as melhores da companhia, um aspecto que me satisfazia e inquietava ao mesmo tempo. A excelência chama olhares, e na guarda a atenção raramente traz vantagens. As minhas apreensões confirmaram-se quando, 3 meses após o início do nosso destacamento na muralha, fui chamado ao posto de comando do comissário Vasque. Convocações como essa eram raras e geralmente sinalizavam ou uma grave infração ou uma missão delicada. Dado o meu historial, presumia o segundo caso, mas preparava-me para qualquer um. O posto de comando de Vasque era espartano, mesmo para os padrões da guarda. Uma secretária de metal simples, 2 cadeiras, uma unidade de comunicação Vox e um ecrã mural que exibia o estado de vários setores da muralha. O único toque pessoal era um pequeno livro encadernado a couro sobre a secretária, sem marca na capa e com as páginas bastante manuseadas. A própria comissária estava de pé, a olhar pela única janela estreita da sala, com as mãos unidas atrás das costas.
Virou-se quando entrei e retribuí a saudação. Sargento Van, disse ela, indicando que me sentasse. Obrigada por vir de imediato. Mantive-me de pé. Sim, comissária. Em que posso ser útil? Ela observou-me por instantes, o rosto impassível. Tem-se saído de forma exemplar no nosso destacamento na muralha. As classificações de eficiência da sua esquadra são notáveis e o seu comportamento pessoal tem sido impecável. Obrigado, comissária. Não é uma bajulação, sargento. Estou a contextualizar o que se segue. Sentou-se atrás da secretária, gesticulando novamente para que eu ocupasse a outra cadeira. Desta vez obedeci. Recebi ordens do comando setorial, prosseguiu ela assim que me acomodei. O 107U vai ser redistribuído. Não o regimento inteiro, mas companhias selecionadas, incluindo a sua. Vamos juntar-nos a uma ofensiva maior contra um bastião do caos situado cerca de 200 quilômetros para lá da muralha. A notícia apanhou-me de surpresa. A estratégia de contenção fora apresentada como uma solução a longo prazo, uma forma de evitar exatamente o tipo de operações ofensivas dispendiosas que haviam marcado as fases iniciais da campanha de Dravaris. Posso perguntar o que motivou esta alteração na estratégia? A boca do comissário Vasque contraiu-se levemente. Relatórios de inteligência indicam que o inimigo estavam a concentrar forças para um grande assalto contra o muro. O comando do setor acreditava que um ataque preventivo desbarataria os seus preparativos e nos daria tempo para fortalecer as nossas defesas. Era uma justificação lógica, taticamente sólida à primeira vista. Mas havia algo no tom de Vasque que indicava que ela não estava totalmente convencida. Tens reservas sobre a operação, observei, e logo me arrependi da minha ousadia. Questionar diretamente a avaliação de um oficial superior, especialmente uma comissária, era perigosamente próximo da insubordinação. Para meu alívio, Vasque não se ofendeu. Sargento perspicaz. Sim, tenho reservas. A informação de inteligência está incompleta. A força inimiga prevista parece desproporcional em relação às nossas tropas designadas, e o prazo para o destacamento é invulgarmente apertado. Ela inclinou-se um pouco para a frente. Mas as minhas reservas não importam. As ordens vêm diretamente do próprio Lorde General Talax. Deslocamo-nos em 36 horas. Acenei com a cabeça, aceitando o inevitável. Na Guarda Imperial, as ordens não se discutiam, independentemente da sua sabedoria ou falta dela. Vou preparar o meu pelotão de imediato, comissária. A mais, sargento, devido à natureza desta operação, fui instruída para reestruturar o nosso comando. Estás a ser promovida a tenente com efeito imediato. Vais liderar um pelotão combinado de 40 homens, formado pelo teu atual pelotão e elementos da companhia CIA. A promoção foi chocante. A ascensão de subalterno a oficial era rara na guarda, especialmente em condições de batalha. Tais saltos geralmente exigiam ligações políticas ou atos heróicos excepcionais, nenhum dos quais se aplicava ao meu caso. A minha confusão devia estar estampada no rosto, porque Vasque prosseguiu sem que eu perguntasse. Isto vem diretamente do coronel Dravik. Ele pediu especificamente por ti para este cargo, citando o teu historial de combate e qualidades de liderança. O coronel Harmon Dravik era o comandante do regimento, uma figura distante que raramente interagia com oficiais de linha, quanto mais com subalternos. Eu tinha-o visto talvez 2 vezes desde que me juntara ao 107 Muna e nunca falara diretamente com ele. Que ele soubesse o meu nome já era surpreendente. Que me destacasse para uma promoção era desconcertante. Sinto-me honrada com a confiança do coronel, disse eu com cautela. Mas posso perguntar por que eu em particular? Há sargentos mais experientes na companhia. Vasque hesitou, algo que eu raramente a vira fazer. Os parâmetros da missão exigem flexibilidade, pensamento criativo dentro dos limites da doutrina imperial. A forma como lidaste com várias situações difíceis demonstrou essas qualidades. Era uma maneira diplomática de dizer que a minha disposição para contornar regras sem as quebrar tinha sido notada. Se isto era uma recompensa ou uma armadilha, ainda estava por ver. Apresenta-te ao intendente do regimento para o teu equipamento de oficial, continuou Vasque. Depois, reúne o teu novo pelotão na Baía de Destacamento 3 para o briefing às 0600 de amanhã. Dispensada, Tenente Van. Saudou e virei-me para sair, a mente a girar com as implicações desta súbita promoção. Quando cheguei à porta, Vasque falou de novo. Tenente, mais uma coisa. O tom dela mudara, tornando-se menos formal, quase preocupado. Tem cuidado lá fora. Esta operação parece errada. Não consigo identificar exatamente o porquê, mas algo não bate certo. Mantém os sentidos despertos e traz os meus guardas de volta vivos, se puderes.
O aviso era sem precedentes. Comissárias não expressavam dúvidas sobre operações a subordinados, não sugeriam que a sobrevivência pudesse ser priorizada sobre os objetivos da missão, não mostravam preocupação pelos guardas individuais como algo mais do que recursos descartáveis. Compreendo, comissária, respondi, embora na verdade não entendesse nada desta situação. Acho que não compreendes, tenente, disse ela em voz baixa. Mas vais compreender. As palavras seguiram-me enquanto saía do seu escritório, um presságio ominoso do que nos esperava para lá do muro. As seguintes 36 horas passaram num turbilhão de preparativos. Recebi as insígnias e o equipamento de oficial, incluindo uma espada de potência que eu não tinha treino para usar com eficácia e uma pistola Bolter que se sentia desajeitada comparada com o lasgun que carregara durante anos. O meu novo uniforme estava limpo e sem marcas, faltando as fitas de campanha e as designações de unidade que normalmente identificavam a experiência e as afiliações de um oficial. Quando perguntei sobre esta irregularidade, o intendente limitou-se a encolher os ombros. Ordens especiais, senhor. Todo o destacamento está a ser gerido de forma diferente. Apenas base no que é preciso saber. Reunir o meu novo pelotão trouxe os seus próprios desafios. O meu pelotão original aceitou a minha promoção com uma mistura de orgulho e apreensão. Conheciam-me, confiavam na minha liderança, mas estavam incertos sobre o que a mudança de estatuto significaria para suas operações diárias. Os elementos da companhia CIA atribuídos ao meu comando eram mais abertamente céticos. Tinham os seus próprios subalternos, as suas dinâmicas estabelecidas. Serem realocados para servir sob um tenente desconhecido de outra companhia era disruptivo e potencialmente perigoso numa situação de combate onde a coesão da unidade poderia ser o que separava a vida da morte. Abordei essas inquietações da melhor forma possível, destacando nosso objetivo partilhado e a relevância da missão iminente. Apesar de dispor de escassos pormenores concretos para revelar, realizei exercícios abreviados para me habituar às suas competências e delinear uma estrutura de comando operacional. O prazo era curto para uma verdadeira fusão, mas era o único tempo disponível. A sessão de informações às 0600 pouco contribuiu para dissipar minha ansiedade crescente. O próprio coronel Dravik a dirigiu. Um homem magro de feições duras, cujo braço direito aumentado emitia um zumbido suave ao manipular o ecrã holográfico, exibindo o nosso alvo. Trata-se do ponto da desolação, esclareceu, apontando para uma formação rochosa irregular que se erguia da planície devastada para lá da muralha. De acordo com os nossos serviços de informações, abriga o centro de comando das forças do caos neste setor. A vossa tarefa consiste em infiltrar o complexo, neutralizar a chefia e recuperar quaisquer materiais de inteligência disponíveis. O objetivo parecia suficientemente nítido, ainda que ambicioso. O que me preocupava eram os aspectos logísticos. O nosso contingente compreendia apenas 200 guardas divididos em 5 pelotões. Seríamos lançados por transportes Valkyrie, com inserção a 10 quilômetros do alvo, prosseguindo a pé para eludir detecções prematuras. O apoio seria escasso, sem artilharia, sem blindados, sem cobertura aérea para além da fase inicial de colocação. Senhor, arriscou um dos outros tenentes recém-promovidos, as estimativas de inteligência apontam para cerca de 500 cultistas inimigos, mais um número indeterminado de forças PDF corrompidas. A nossa força atribuída basta para o objetivo? A expressão do coronel Dravik endureceu-se. O fator surpresa compensará a nossa inferioridade numérica, tenente. Além disso, esta é essencialmente uma operação de infiltração. Não pretendemos defrontar o grosso das forças adversárias, apenas decapitar a sua estrutura de comando. Era uma réplica plausível à primeira vista, mas não resolvia o problema de fundo. Mesmo que lográssemos uma surpresa absoluta no assalto à liderança inimiga, teríamos de encarar o todo das suas defesas sem plano de extração, a não ser combater de volta através de 10 quilômetros de território hostil. Ninguém formulou mais objeções. O tom do coronel deixara claro que os parâmetros operacionais não estavam em debate. Recebemos as nossas designações específicas, zonas de implantação dos pelotões e protocolos de comunicação. Em seguida, fomos dispensados para os preparativos finais. Ao sairmos da sala de briefings, o coronel Dravik deteve-me. Tenente Van, um momento do seu tempo. Mantive a postura de sentido enquanto os outros partiam, intrigado com que ordens ou dados adicionais o coronel pudesse reservar para mim em particular.
Quando ficamos sós, a atitude de Dravik alterou-se de forma subtil. A formalidade rígida persistia, mas surgiu uma intensidade nova no seu olhar enquanto me observava. Vós integráveis à unidade do comissário Crane antes da sua morte heróica em combate, não é verdade? A pergunta provocou-me um arrepio. Sim, senhor. Servi sob o comissário Crane durante cerca de 2 anos antes da sua queda, antes da sua morte em ação. Dravik detetou o meu lapso, mas não reagiu para além de um leve estreitar dos olhos. Crane era um oficial excepcional, devotado, implacável na aplicação da doutrina imperial. A sua perda foi notável. Sim, senhor. Mantive a resposta neutra sem compromissos. O vosso serviço subsequente sob o comissário Vasque tem sido irrepreensível, prosseguiu Dravik. Ela elogia a vossa adaptabilidade e iniciativa, qualidades vitais para a operação que se avizinha. Obrigado, senhor. Sinto-me honrado com a sua opinião. Dravik aproximou-se baixando ligeiramente a voz, embora estivéssemos sozinhos na sala. Esta missão reviste a maior importância. Tenente, o seu êxito ou fracasso terá repercussões que vão para lá da situação tática em Dravaris. Escolhi-vos pessoalmente porque creio que compreendeis o que significa servir verdadeiramente o imperador, custe o que custar em termos pessoais. Havia algo no seu tom, um fervor que me recordava desconfortavelmente Crane nos seus derradeiros dias. Não era loucura propriamente dita, mas um zelo que ultrapassava o cálculo militar racional. Cumprirei o meu dever, senhor, respondi com cautela. Sei que o fareis. Dravik pousou a mão natural no meu ombro, um gesto insolitamente pessoal da parte de um oficial superior. O imperador protege Tenente Van, mas apenas aqueles que se mostrem dignos da sua proteção. Com essa declaração enigmática dispensou-me. Saí da sala de briefings com mais interrogações do que respostas, e um pressentimento de mau agouro quanto à missão que nos esperava. O destacamento ocorreu às 0200 da manhã seguinte. Sob o manto da escuridão, os nossos 5 pelotões embarcaram num esquadrão de transportes Valkyrie no aeródromo principal da muralha. O embarque decorreu em quase silêncio total, com os motores das aeronaves amortecidos por sistemas especializados de supressão. Cada fase da operação sublinhava a discrição e o sigilo. O meu pelotão ocupou o 3º Valkyrie na formação. O interior era exíguo, com espaço escasso para Cassio. Havia espaço suficiente para os 40 guardas e todo o seu equipamento. Os soldados sentavam-se em 2 filas viradas uma para a outra, com o olhar fixo para a frente e rostos severos debaixo dos capacetes. Ninguém proferia palavra. Apenas se ouvia o zumbido abafado dos motores e o clique ocasional de metal quando alguém ajustava a arma ou a armadura. Eu observava as suas feições na iluminação vermelha fraca do compartimento de transporte. Alguns eu conhecia de cor, vindos do meu antigo esquadrão. O guarda-Malk, com a testa sempre franzida. O cabo Rezen, cujo olho esquerdo era uma prótese simples após ferimento por estilhaços. O jovem guarda-ento, que se juntara a nós pouco antes do destacamento para o muro, ainda com vestígios do civil que fora há escassos meses. Outros da companhia marítima eram-me mais estranhos. Veteranos de olhares endurecidos e expressões impassíveis, recrutas recentes a tentar disfarçar o receio com disciplina inflexível. Todos contavam agora comigo para os guiar. Todos viveriam ou morreriam, em parte graças às minhas escolhas nas horas que se avizinhavam. Essa carga de dever pesava sobre mim como um fardo tangível, apertando-me o peito e tornando cada inspiração um labor. O voo durou cerca de 40 minutos. Mantivemos altitude baixa, seguindo os contornos do terreno para escapar aos sensores inimigos. A viagem foi agitada, com o piloto a forçar a aeronave ao máximo para reduzir a nossa exposição. Vários guardas ficaram visivelmente nauseados, mas o treino e a disciplina impediram-nos de perder a compostura. Ao aterrar, não foi a descida suave que eu antecipara, mas um lançamento de combate. A Valkyrie pairou a 2 metros do solo por instantes breves, tempo justo para saltarmos antes de subir de novo e virar para longe. A manobra decorreu com luz mínima e motores quase mudos, abandonando-nos na escuridão enquanto a máquina se perdia no céu noturno. Reunimos-nos depressa, cada esquadrão a formar as posições planeadas, sistemas de armas prontos e a varrer ameaças. O panorama em redor era um cenário de rocha devastada e cinzas flutuantes, banhado apenas pela luz doentia da maior lua de Dravaris, que se filtrava pelas nuvens doentias no alto.
Ativei o meu comunicador microbianos, verificando posições com os líderes dos esquadrões enquanto observava o silêncio de comunicações com o outro pelotão, conforme os protocolos operacionais. Satisfeito com o posicionamento, dei ordem de avanço. Avançamos pelo deserto em formação padrão da guarda, com 5 metros entre cada homem, esquadrões dispostos em padrão escalonado para ampliar o campo de tiro ao mesmo tempo que se reduzia a suscetibilidade a armas de área. O progresso era pausado, meticuloso, cada passo calculado para evitar pedras soltas ou detritos que pudessem denunciar-nos. O terreno tornava-se cada vez mais adverso à medida que nos aproximávamos do alvo. O solo debaixo das botas passava de cinzas compactas para algo mais perturbador. Cedera levemente a cada pisada, não como lama ou areia, mas como carne. Em certos pontos, parecia pulsar com um ritmo próprio, independente dos nossos passos, como se a terra respirasse. Notei vários guardas a traçarem o sinal da águia ao caminhar, os lábios a moverem-se em prece muda. A 2 quilômetros do ponto da desolação, deparamo-nos com o primeiro indício da presença inimiga. Não séculos ou posições defensivas, mas um local ritual, um círculo de monolitos de pedra, cada um gravado com símbolos que doíam aos olhos fixá-los diretamente. Entre eles, dispostos em anéis concêntricos, jaziam restos humanos em vários estádios de decomposição. Alguns eram claramente da guarda imperial, com farrapos de uniformes ainda agarrados à carne ressequida. Outros vestiam a armadura distinta das forças PDF. Poucos pareciam civis, embora fosse duro confirmar pelo estado dos corpos. O mais alarmante era que certos cadáveres exibiam sinais de agitação, contrações sutis de tecidos musculares expostos, dedos a contrair-se e relaxar sem motivo, olhos cegos que todavia seguiam o nosso percurso pelo espaço ritual. Mandei o pelotão manter a formação e prosseguir sem paragem. Nada podíamos fazer por aquelas almas infelizes senão cumprir a missão e garantir que a sua profanação fosse vingada. Ainda assim, registrei as coordenadas exatas do local no meu livro de campo para purificação posterior pelas unidades de chamas do eclesiarcado. Ao aproximarmos-nos do próprio ponto da desolação, a corrupção do panorama agravava-se. As formações rochosas começavam a evocar estruturas orgânicas, gaiolas torácicas, colunas vertebrais, mandíbulas imensas petrificadas em berros mudos. Charcos de líquido que poderiam ser água, não fora a cor e a textura de sangue, acumulavam-se em depressões naturais, as superfícies a ondularem de quando em vez com algo a mexer-se por baixo. O ar enchia-se de um cheiro que só posso qualificar de aberrante. Não só fétido ou podre, embora o fosse de certeza, mas intrinsecamente errôneo, como se infringisse uma lei elementar da natureza só por existir. As nossas unidades de respiração filtravam o pi. O resto da jornada foi atormentado por ventos carregados de poeira fina que se infiltrava em tudo, mas nada conseguia apagar por completo a noção de que inspirávamos podridão a cada fôlego. Apesar de tais abominações, não nos deparamos com qualquer oposição ativa. Nenhum centurião obstruiu o nosso progresso. Nenhuma patrulha interceptou o nosso caminho. Essa ausência de confronto, num momento em que antecipávamos defesas robustas em torno de uma instalação inimiga tão vital, perturbava mais do que um embate direto. Contactei por Vox os outros líderes de pelotão, verificando se enfrentavam condições idênticas nos seus vetores de aproximação. Todos relataram o mesmo vazio inquietante de contato com o inimigo. O coronel Dravik, a supervisionar do Valkyrie de comando que circulava em altitude elevada sobre a nossa posição, instruiu-nos a avançar conforme o plano, mas com redobrada vigilância. O ponto da desolação erguia-se à nossa frente, uma aguçada formação rochosa que evocava uma mão retorcida estendida para o céu. Na sua base, esculpida na pedra viva, via-se o que parecia a entrada de um complexo subterrâneo. Nenhum guarda montava sentinela. Nenhuma posição de armas impedia o acesso. A abertura bocejava como uma ferida, derramando uma luz verde doentia sobre o solo devastado à sua frente. Assumimos posições de acordo com o plano operacional, o meu pelotão cobrindo a abordagem oriental, enquanto os restantes fixavam um perímetro nos setores adjacentes. A equipa de assalto, formada por veteranos selecionados de cada pelotão, sob o comando direto do próprio coronel Dravik, preparava-se para penetrar na instalação. Foi então que o Valkyrie do coronel Dravik desceu, aterragens logo à entrada num redemoinho de cinzas e fragmentos de rocha pulverizada. O coronel saiu,
flanqueado por uma figura que eu não esperava ver, o comissário Vasque. Atrás deles vinha um esquadrão de soldados desconhecidos do nosso regimento, equipados com armaduras ambientais especializadas e sem insígnias de unidade. Dravik dirigiu-se à minha posição, o seu braço augmentado reluzindo tenuemente na luz verde que emanava da entrada. Tenente Van, reconheceu ele. O seu pelotão vai escoltar a equipa de assalto principal para dentro da instalação. As outras unidades manterão a segurança do perímetro e atuarão como apoio à extração. Tratava-se de uma alteração ao plano inicial que previa que todos os pelotões ficassem no exterior enquanto a equipa de assalto especializada limpava o local. Antes de eu poder formular uma pergunta apropriada sobre esta modificação, o comissário Vasque aproximou-se do meu lado. A situação alterou-se, tenente, murmurou ela em voz baixa. A informação de inteligência aponta para que a instalação seja mais vasta do que se julgava no início. É necessário mais pessoal para uma revista exaustiva. Havia algo no seu tom, uma ênfase discreta em certas palavras, que indicava que transmitia mais do que o sentido literal das suas frases. Os seus olhos fixaram os meus por um instante a mais do que o habitual, transmitindo um alerta que eu não conseguia interpretar por completo. Compreendido, comissária, respondi, mantendo a voz imparcial. Estamos preparados para cumprir o dever. Sinalizei aos líderes dos meus esquadrões e reorganizamo-nos em formação de assalto. 40 guardas dispostos em 4 esquadrões de 10 homens, com a minha unidade de comando no centro. Avançamos para a entrada. Lasguns prontos, os sentidos alerta para qualquer indício de emboscada ou armadilha. O esquadrão especial do coronel Dravik ia à frente, os seus movimentos revelando um grau de treino e sincronia superior aos protocolos padrão da guarda. Entraram na instalação em primeiro lugar, unidades OPEX especializadas a varrer ameaças, armas a cobrir todos os vetores de acesso. O meu pelotão seguiu, preservando o espaçamento tático apesar das passagens cada vez mais estreitas. O interior do ponto da desolação desafiava qualquer descrição convencional. O que do exterior parecera uma formação rochosa natural, desvendava-se como algo infinitamente mais perturbador. As paredes latejavam com uma luz interna que não projetava sombras. O solo sob as nossas botas parecia quente e maleável, como se pisássemos a pele de um ser vivo. O ar estava denso com o odor a cobre e ozono, tornando cada inspiração um esforço apesar das nossas unidades de rebreather. A passagem descia em ângulo acentuado, espiralando para as profundezas da terra a cada curva. Alcovas pontuavam as paredes em intervalos irregulares, cada uma abrigando objetos que a minha mente se recusava a registrar na totalidade. Híbridos orgânico-mecânicos que podiam ser armas ou instrumentos de tormento. Recipientes de líquido fluido que reagiam à nossa proximidade alterando cor ou consistência. Restos humanos dispostos em arranjos que sugeriam que ainda cumpriam algum propósito horrendo, mesmo na morte. Prosseguimos em silêncio, interrompido apenas pelos cliques suaves do nosso equipamento e pelas atualizações sussurradas no Vox. 20 minutos após o início da descida, a passagem alastrou para uma vasta câmara que se estendia para além do alcance das nossas lumens. O teto arqueava-se alto sobre as nossas cabeças, sustentado por colunas que assemelhavam medulas espinais gigantescas, completas com feixes nervosos e gânglios. O pavimento era um mosaico de pele humana aparente em tons variados, costurado em padrões que formavam símbolos blasfemos quando observados de cima. No centro da câmara erguia-se uma construção que dominava todo o ambiente. Um altar piramidal feito de armas e armaduras fundidas, grande parte delas de origem imperial, sem dúvida. Sobre esse monumento macabro ardia uma chama que não emitia luz alguma, mas que, de alguma forma, delineava as sombras à sua volta, como se fosse um rasgão na própria realidade em vez de uma fonte de claridade. Diante do altar, ajoelhavam-se 7 figuras vestidas nos farrapos do que outrora foram uniformes de oficiais da Guarda Imperial. Elas formavam um semicírculo, com as cabeças inclinadas em súplica ou oração, as mãos unidas à frente do corpo. Do meu posto, não conseguia ver os rostos delas, mas as posturas indicavam uma submissão absoluta a qualquer entidade ou força que o altar simbolizasse. O coronel Dravik ergueu a mão, ordenando uma paragem. A sua equipe especial posicionou-se em formação protetora à sua volta enquanto ele examinava a cena à frente. Passado um instante, virou-se para se dirigir à força combinada. "É isto que viemos buscar", disse ele, a voz carregada de uma emoção que não sou capaz de definir. "O núcleo do comando inimigo.
Vamos eliminar estes traidores e demolir o altar profano. A justiça do imperador será feita hoje. Acenou para que a sua equipa especial avançasse. Eles progrediram com exatidão, armas apontadas às figuras ajoelhadas, preparadas para as executar sem aviso ou ritual. Procedimento padrão ao lidar com cultistas do caos confirmados, especialmente aqueles que um dia juraram lealdade ao imperador. O que se seguiu desenrolou-se tão depressa que a minha mente consciente mal registrou a sucessão de acontecimentos. Num instante, a equipa especial aproximava-se das figuras ajoelhadas. No seguinte, a pistola de dardos do comissário Vasque disparava. O projétil atingiu um dos homens de Dravik nas costas da cabeça, explodindo-a num jato de osso e matéria cerebral. "É uma armadilha!" gritou ela, a voz com um tom de desespero que nunca lhe ouvira antes. Dravik traiu o Imperium. As figuras ajoelhadas são guardas leais oferecidos como sacrifícios. O caos irrompeu. A equipa especial virou-se em bloco, as armas agora viradas não para as figuras ajoelhadas, mas para nós. O braço augmentado do coronel Dravik transformou-se, os dedos estendendo-se em apêndices afiados como lâminas, enquanto ele se lançava contra o comissário Vasque. Reagi por instinto, décadas de treino de combate sobrepondo-se ao choque da traição, posições defensivas da esquadra, alvo na equipa do coronel. Berrei para o meu ligação Vox, ao mesmo tempo que levava a minha própria pistola de dardos à mira. Os meus guardas responderam com uma disciplina admirável, atirando-se para posições de cobertura e retribuindo o fogo contra os homens de Dravik. Raios de laser cruzaram a câmara, iluminando as trevas em clarões intermitentes de energia vermelha. Projéteis de dardos responderam, as balas explosivas detonando contra formações rochosas e carne com igual efeito destruidor. Concentrei-me no próprio coronel Dravik, que se envolvera em combate próximo com o comissário Vasque. Os seus braços transformados fustigavam-na com velocidade desumana, cada golpe evitado por pouco enquanto ela recuava, disparando repetidamente a pistola de dardos contra o seu tronco. Os projéteis acertaram, mas causaram danos mínimos, sugerindo armadura ou uma resistência sobrenatural. A compreensão surgiu na minha mente, terrível na sua nitidez. Dravik fora corrompido. Talvez sempre o tivesse sido, a sua ascensão nas fileiras um plano meticuloso de infiltração na estrutura de comando imperial. Ou talvez tivesse caído durante a campanha de Drey, a influência corruptora do mundo encontrando eco na sua alma, apesar da aparente força. Os pormenores não importavam. O que contava era que nos guiara até ali não para atacar o cerne do comando do caos, mas para nos entregar como oferendas a qualquer poder sombrio que agora servisse. Ergui a minha pistola de dardos, mirando com cuidado na cabeça de Dravik, enquanto ele prosseguia o assalto a Vasque. A arma parecia estranha na minha mão, mais pesada e menos precisa do que o Lesgan que carregara durante tantos anos. Ainda assim, a esta distância, com um alvo imóvel, não podia falhar. Carreguei no gatilho. A pistola de dardos recuou na minha pega, o coice mais forte do que esperava. O projétil voou certeiro, atingindo Dravik na têmpora, e ricocheteou, deixando apenas uma ferida superficial que vertia um fluido escuro e viscoso demais para ser sangue humano. Ele virou-se para mim, o rosto contorcendo-se num sorriso que se estendia para além dos limites da anatomia humana. "Tenente Van", disse ele, a voz sobreposta por um segundo tom mais grave que parecia brotar não da sua garganta, mas do ar à sua volta. "O oficial promissor, o servo perfeito, que decepção descobrir que falhaste no teste final." Com um gesto do seu braço transformado, enviou o comissário Vasque a voar pela câmara, esmagando-a contra uma das colunas orgânicas. Ela desabou no chão, atordoada por momentos, mas ainda viva pelos seus movimentos. Dravik avançou para mim, cada passo deixando uma marca fumegante no pavimento de pele humana fundida. Tive o privilégio de participar numa era grandiosa, prosseguiu ele. Uma nova era que emerge das ruínas do império falhado do vosso imperador. Mas tal como todos os bons guardas, vós agarrais-vos à vossa doutrinação, mesmo perante a realidade nua e crua. À nossa volta, a batalha prosseguia. O meu pelotão resistia firme contra o esquadrão especial de Dravik. A sua superioridade numérica equilibrava o equipamento e o treino superiores do inimigo. No entanto, as baixas acumulavam-se dos dois lados, o chão da câmara escorregadio com sangue e fluidos ainda mais repugnantes, enquanto os últimos disparos de laser e projéteis de Bolter atingiam os alvos. Mantive a posição enquanto Dravik se aproximava, ciente de que fugir não era uma escolha.
Não só devido à disciplina enraizada da guarda ou ao terror de ser punido por cobardia, mas porque não havia para onde recuar. Estávamos em profundidade subterrânea, no território inimigo, cercados pela corrupção, sem plano de evacuação, para além de lutarmos até a superfície. Que verdade? Perguntei, ganhando tempo enquanto avaliava as minhas escassas alternativas. A minha pistola de Bolter revelara-se inútil. A espada de energia na minha anca era uma arma para a qual não tinha treino adequado. O meu esquadrão combatia o inimigo e não podia dar fogo de cobertura sem risco de me atingir. O sorriso antinatural de Dravik alargou-se ainda mais. A verdade de que o vosso precioso imperador não passa de um cadáver mantido vivo por tecnologia e sacrifícios. A verdade de que o império está a morrer, tem estado a morrer há milênios, a apodrecer por dentro, mesmo enquanto prossegue a sua luta fútil contra o inevitável. A verdade de que existem forças neste universo que oferecem mais do que um sacrifício eterno por uma causa perdida. Enquanto falava, a sua forma alterou-se de forma mais acentuada. O uniforme rasgou-se nas costuras à medida que o corpo se expandia, tornando-se mais alto e largo. A pele escureceu para um vermelho profundo, a textura mudando de carne humana para algo como placas blindadas. O rosto alongou-se, os traços transformando-se numa máscara bestial que mantinha traços suficientes da aparência original para ser identificável. Esta era a forma verdadeira de Dravik, ou pelo menos a que a sua corrupção lhe concedera, um demônio ou possuído por um demônio. Não podia ter a certeza de qual. De qualquer modo, estava para além da minha capacidade de o combater com eficácia usando as armas ao meu dispor. Ainda assim, tinha de tentar. Não apenas pela minha sobrevivência, mas pelo meu pelotão, pelo comissário Vasque, pelas figuras ajoelhadas que agora reconhecia como oficiais lealistas capturados, preparados para algum ritual sombrio. Acima de tudo, pelo juramento que prestei quando a leva de tributos chegou ao meu bloco habitacional há tantos anos. Um juramento que mantive através do inferno e do horror, da dúvida e do desencanto, da erosão implacável de uma guerra sem fim. Desembainhei a espada de energia, a sua runa de ativação brilhando em azul, enquanto o campo disruptor zumbia à volta da lâmina. A arma parecia desequilibrada na minha mão, concebida para alguém com formação formal em esgrima, e não para um antigo operário de fábrica que aprendera o combate pelo pragmatismo brutal da guarda. Pelo imperador, declarei, as palavras como uma afirmação de facto em vez de um grito de guerra. Independentemente das minhas dúvidas pessoais, das interrogações que surgiam nos recantos da minha mente em momentos de silêncio, sabia onde me posicionava naquele instante. Contra a escuridão, contra a corrupção, contra a traição de tudo o que a humanidade construíra ao longo de 10.000 anos de luta. Dravik riu-se, o som ecoando com harmônicos sobrenaturais que me puseram os dentes aos nós. O imperador não vos ouve, tenente. Não aqui, nem em lado nenhum. Ele permanece cego e surdo no seu trono dourado, sustentado pelo mesmo sacrifício que afirmava abominar. A vossa fé é desperdiçada num Deus falso. Avançou com velocidade desumana, o braço transformado a fustigar em direção à minha garganta num golpe mortal. Mal consegui interpor a espada de energia, o campo disruptor reluzindo intensamente ao colidir com a substância antinatural que agora compunha a carne de Dravik. O impacto enviou ondas de choque pelo meu braço, quase me fazendo largar a espada. Mas décadas de condicionamento da guarda prevaleceram, os meus músculos reagindo por instinto para manter o controlo da arma, mesmo enquanto a dor trespassava a articulação do ombro. Dravik explorou a vantagem, desferindo golpes de múltiplos ângulos. O seu corpo mutado possuía uma velocidade e força que nenhum humano poderia igualar. Defendi-me o melhor que pude, a espada de energia como a minha única defesa contra ataques que teriam rasgado a armadura Fleck como se fosse pergaminho. Cada esquiva bem-sucedida enviava descargas de agonia pelo meu braço cada vez mais dormente. Cada raspão deixava cortes superficiais no meu rosto, pescoço e torso, onde as garras de Dravik perfuraram a armadura o suficiente para verter sangue. Estava a travar uma batalha perdida, e ambos o sabíamos. A vossa resistência é louvável, mas inútil, disse Dravik, a voz agora totalmente alterada para os tons profundos e ressonantes de qualquer entidade que o possuía. Como o próprio império, lutais com determinação, mas sem esperança. Quantos bilhões morreram pelo vosso cadáver, Deus? Quantos mundos arderam em seu nome? E para quê? Ele enfatizou.
Terminei esta última pergunta com um golpe particularmente feroz que me fez cambalear para trás, a espada de potência quase escapando da minha mão. Recuperei o equilíbrio bem a tempo de bloquear outro assalto, este roçando a milímetros de me abrir as entranhas. O mesmo se poderia dizer do caos, repliquei, surpreendendo-me com a firmeza da minha voz apesar da situação precária. Quantas almas corrompidas, quantas civilizações dizimadas. E para quê? Poder para uns poucos à custa da danação de incontáveis outros. As minhas palavras pareciam tê-lo enfurecido ainda mais, os seus ataques ganhando fúria extra, mas com um controlo ligeiramente menor. Aproveitei essa pequena brecha para me aproximar de onde jazia a comissária Vasque, torcendo para que ela tivesse recuperado forças para ajudar, ou pelo menos distrair Dravik o suficiente para eu encontrar uma brecha. Enquanto combatia, reparei numa alteração no compartimento à nossa volta. As figuras ajoelhadas junto ao altar haviam se erguido, as correntes de algum modo partidas no tumulto da luta. Enfrentavam agora os membros remanescentes da guarda especial de Dravik. Lutavam com a força desesperada de condenados que recebem uma prorrogação inesperada. Mais importante, o próprio altar começava a transformar-se. A chama profana no seu topo tremeluzia, instável, pois o ritual que devia consumar fora interrompido. Ondas de energia brotavam dele, varrendo os lutadores em fluxos que deixavam imagens residuais queimadas nas minhas retinas por instantes. Dravik detetou a mudança também. A sua cabeça virou-se bruscamente para o altar, os traços desumanos contorcendo-se num gesto que poderia ser alarme. Não, rugiu ele, a voz fazendo cair pó do teto do compartimento. O alinhamento é perfeito, o sacrifício tem de se completar. Naquele instante de distração, vi a minha chance, não para o vencer. Não nutrindo ilusões sobre derrotar um coronel de fuzileiros espaciais possuído por um demônio em combate direto, mas para sabotar o ritual sombrio que ele orquestrava, para negar ao caos a vitória naquele dia. Arranquei para a frente, esquivando-me ao contra-ataque instintivo de Dravik, e cravei a espada de potência não nele, mas na base do altar piramidal. O campo disruptor colidiu com a massa fundida de armas e armaduras num som como 1000 almas a gritar em coro. A energia irrompeu do ponto de contacto, ramificando-se pelo compartimento em raios de relâmpago antinatural. Dravik uivou de raiva e dor, enquanto a energia o atingia no corpo mutado, fazendo a carne ondular e deformar-se como tecido apanhado num vendaval forte. Ele recuou tropeçando, vulnerável por momentos enquanto o poder do ritual lhe rebentava contra si. Insisti na vantagem, golpeando novamente o altar, desta vez mais acima na estrutura. A espada de potência penetrou mais fundo, o campo disruptor rasgando a construção ímpia com eficácia crescente à medida que as forças que a uniam se desfaziam. Matem-no, ordenou Dravik aos seus guardas sobreviventes, a voz distorcida pela agonia e fúria. Matem-nos a todos, o ritual não pode falhar. Mas as suas tropas estavam presas aos oficiais libertos e ao meu pelotão, incapazes de interferir enquanto eu prosseguia o assalto ao altar. Cada golpe enterrava mais a espada de potência, cada choque libertando energia destrutiva que corria pelo compartimento. A chama profana no topo do altar agitava-se com violência, a sua não-luz palpitando em padrões erráticos que feriam a mente ao serem vistos. Fendas surgiram na estrutura, vertendo um fluido que poderia ser sangue ou algo bem pior. Dravik recompôs-se o bastante para se lançar contra mim. O seu corpo transformado revelava agora instabilidade, manchas de pele humana visíveis através da crosta demoníaca, como se a possessão se tornasse difícil de sustentar. Idiota! Rosnou ele. Não fazes ideia das forças com que estás a mexer. Os deuses em pessoa decretaram este instante. Voltei-me para enfrentar o embate. A espada de potência zumbia agora com uma intensidade que indicava o seu espírito-máquina a operar para lá dos limites de concessão. Talvez detetasse a essência do inimigo. Talvez reagisse à minha determinação desesperada. Fosse qual fosse a razão, a lâmina brilhava com energia quase branca e escaldante quando a ergui. As nossas armas chocaram num embate que enviou ondas de choque pelo compartimento, desequilibrando lutadores de ambos os lados. O braço mutado de Dravik, agora uma lâmina serrilhada de sangue cristalizado, pressionou contra a espada de potência com uma força que devia tê-lo esmagado num instante. No entanto, de algum modo, resisti, os músculos em chamas pelo esforço, a mente concentrada num só propósito: negar a vitória ao inimigo a qualquer custo, atrás de nós. O altar emitiu um último gemido atormentado, enquanto a da estrutura colapsava por completo.
A chama profana implodiu sobre si mesma, gerando um vácuo fugaz que sugou toda a matéria no compartimento antes de explodir para fora numa onda de energia warp pura. A explosão apanhou Dravik nas costas, erguendo-o do chão e arremessando-o pelo compartimento até bater na parede oposta com os ossos, força esmagadora. O corpo dele se contorceu enquanto as energias opostas de sua possessão e o ritual interrompido o dilaceravam por dentro. Sua aparência alternava de forma frenética entre traços humanos e demoníacos, como se os dois lados disputassem o controle absoluto. Eu não escapei dos impactos. A onda de energia me atingiu como um golpe sólido, arremessando-me pelo chão de pele fundida, enquanto a espada de energia escapava da minha mão. Uma dor sem precedentes, acumulada ao longo de décadas no serviço da guarda, me invadiu, como se cada célula do meu corpo estivesse sendo congelada e queimada ao mesmo tempo. Com a visão embaçada pelo sofrimento, avistei efeitos parecidos por toda a sala. Ambas as facções do confronto sofriam igualmente. Guardas e traidores eram atirados para todos os lados como bonecos de pano, vítimas de poderes além da compreensão humana. A própria estrutura de Desolation Point parecia prestes a ruir. As colunas orgânicas tremiam em vibrações que ameaçavam despedaçá-las. A comissária Vasque surgiu ao meu lado, o uniforme rasgado e manchado de sangue, mas os olhos firmes e determinados. Ela me ergueu, sustentando meu peso enquanto minhas pernas fraquejavam. "Precisamos evacuar agora", disse ela, a voz firme apesar de tudo. "O complexo inteiro está desmoronando. As energias do Warp presas naquele altar estão se libertando de uma só vez." Acenei com a cabeça, sem fôlego para responder, com a dor remanescente ainda correndo pelo meu corpo. Por gestos manuais, ordenei aos líderes dos meus esquadrões sobreviventes que reunissem os soldados e os oficiais resgatados para uma retirada imediata. Vasque me amparava enquanto nos dirigíamos para a passagem que nos trouxera a esse inferno. Cada passo era uma batalha contra as feridas físicas e o comportamento cada vez mais imprevisível da Câmara. Atrás de nós, o coronel Dravik, ou a entidade em que se transformara, ainda respirava, mas estava imobilizado. Seu corpo prosseguia nas mutações, cada mudança acompanhada de ruídos que nenhuma garganta mortal poderia emitir. Seu esquadrão especial ou morrera ou fugira, abandonando-o aos poderes sombrios que servira. Ao avistarmos a passagem, um tremor final e colossal abalou a câmara. Pedaços de rocha e matéria orgânica despencaram do teto, esmagando o que quer que estivesse abaixo. O piso ondulava como a água de um lago agitada por uma pedra, dificultando cada movimento. "Avante!" gritei para o meu pelotão, recuperando a voz por fim. "Ritmo acelerado até a superfície, não parem por nada." Eles seguiram as ordens sem hesitar. Anos de adestramento superavam o pavor e a desordem. Os feridos se apoiavam mutuamente. Os mais robustos auxiliavam os debilitados. Todos avançavam com o senso de união que representava a maior força da guarda. Dei uma última olhadela para a câmara, enquanto Vasque me arrastava para a passagem. O altar estava totalmente destruído. Restava apenas uma cratera que pulsava com energia residual. De Dravik, nenhum vestígio. Seu corpo ou fora aniquilado no colapso final ou arrastado de volta ao abismo que gerara sua corrupção. A subida era um pesadelo de terreno instável e ar tóxico. A passagem, que parecera apenas perturbadora na descida, agora se revelava hostil, com as paredes se contraindo em ondas peristálticas, como se quisessem nos espremer, e o piso pegajoso em trechos para atrasar nosso progresso. Vários guardas pereceram nesses obstáculos, seus gritos ecoando por instantes antes de serem silenciados de forma brutal. Quando chegamos à superfície, meu pelotão encolhera para menos da metade do efetivo inicial. Dos oficiais resgatados, só 3 sobreviveram. Os demais sucumbiram às lesões ou aos perigos da fuga. A própria comissária Vasque estava gravemente ferida, embora negasse, prosseguindo com ordens e coordenação da evacuação até sairmos da zona imediata de Desolation Point. O outro pelotão, que ficara de guarda no perímetro externo, correu para nos socorrer ao emergirmos. Suas expressões mostravam espanto com nosso estado e números reduzidos, mas não havia tempo para relatos. O solo ao redor de Desolation Point começava a afundar, formando uma cratera cada vez maior enquanto a estrutura subterrânea desabava por completo. "Recuem para a distância mínima segura", ordenou Vasque, a voz ecoando apesar das feridas. "Preparem-se para possível manifestação do Warp.
Recuamos até uma crista a cerca de 1 quilômetro da construção em colapso, montando um perímetro defensivo enquanto os feridos recebiam cuidados da nossa equipe médica limitada. Dali, observamos Desolation Point implodir. O pico irregular que a identificava afundou na terra com um som como o de um leviatã agonizante. Uma coluna de energia irrompeu do centro da depressão, subindo aos céus e perfurando as nuvens doentias acima. Por um instante fugaz, o crepúsculo eterno de Dravaris foi dissipado. O terreno se iluminou, com uma claridade que era ao mesmo tempo ofuscantemente intensa e completamente sombria. Para aquela coluna de energia que testava os limites da sanidade, esticou-se até o impossível para ser vista. De repente, tal como surgira, desabou, deixando apenas uma cratera fumegante no lugar onde outrora se erguia o ponto da desolação. O silêncio que se seguiu era absoluto, interrompido apenas pela respiração ofegante dos feridos e pelos cliques suaves das unidades OSPECs a detetar vestígios de energia remanescente. A comissária Vasque aproximou-se e parou ao meu lado na borda da crista, o rosto pálido devido à perda de sangue, mas a postura ainda ereta, impregnada da disciplina imperial. "Destruíste o altar", disse ela. Não era uma interrogação, mas uma afirmação simples. "Pareceu-me o alvo mais eficaz", respondi, a minha voz ecoando distante e estranha aos meus próprios ouvidos. Dravik era demasiado poderoso para o confrontarmos diretamente. Ela assentiu, um esboço de sorriso aflorando-lhe nos lábios antes de se dissipar sob a máscara profissional. "Uma escolha taticamente acertada, tenente, que não só salvou esta missão, mas talvez toda a campanha de Dre." Queria indagar como ela sabia da corrupção de Dravik, como se preparara para contrariar a sua traição quando o resto de nós fora apanhado de surpresa total. Mas antes que pudesse formular a pergunta, ela prosseguiu. "Teremos de alterar o relatório para o comando setorial. O registro oficial indicará que o coronel Dravik morreu heroicamente ao liderar um assalto bem-sucedido a uma importante instalação do caos. As circunstâncias reais da sua corrupção serão classificadas no mais alto nível, acessíveis apenas a quem possua a devida autorização. As semelhanças com o modo como lidamos com a morte da comissária Crane eram evidentes. Mais uma vez, estávamos a forjar uma nobre ilusão para encobrir uma verdade feia. Mais uma vez, os heróis do Imperium seriam aqueles que partiam com os seus segredos guardados. "Isso é prudente, comissária?" Perguntei, pisando terreno perigoso com aquela questão. Se Dravik estava corrompido, não poderia haver outros na estrutura de comando igualmente contaminados? A expressão de Vasque endureceu, embora os seus olhos revelassem um cansaço que sugeria ter ela própria ponderado essa hipótese. "É exatamente por isso que a verdade deve ser contida, tenente. Uma investigação completa será levada a cabo, mas de forma discreta, sem alertar possíveis cúmplices. O pânico generalizado quanto à corrupção no corpo de oficiais seria mais prejudicial ao esforço de guerra do que a própria corrupção." Assenti, aceitando a sua lógica, ainda que uma parte de mim se rebelasse contra mais uma camada de engano. Quantas mentiras nobres sustentavam as bases do Império? Quantas narrativas heróicas ocultavam realidades mais sombrias? E importaria no final, se o resultado era a sobrevivência contínua da humanidade num Galaxy ansioso por nos extinguir? "O que se passa agora?" indaguei, apontando para a cratera fumegante que fora o nosso objetivo. "Agora regressamos à muralha", respondeu Vasque. "Cuidamos dos feridos, honramos os mortos e prosseguimos a luta. A guerra por Drevorus está longe de terminada, Tenente Ven. O dia de hoje foi apenas uma batalha num conflito muito maior." Fez uma pausa, o olhar fixo no horizonte, onde os primeiros valquíries de extração surgiam como pontos minúsculos contra o céu doentio. "E tu, tenente, terás decisões a tomar nos dias vindouros. As tuas ações de hoje não passaram despercebidas. Haverá distinções, propostas de promoção, novas obrigações. O Imperium recompensa quem o serve bem, mesmo que as recompensas por vezes venham com arestas duplas." Compreendi o que ela queria dizer. Maiores patentes implicavam maior escrutínio, compromissos morais mais intrincados, enredos mais profundos na engrenagem da governação imperial. Quanto mais se ascendia, mais se via tanto da grandiosidade do Imperium como da sua podridão. "Servirei conforme for necessário, comissária", disse eu, recorrendo à resposta segura que me sustentara em inúmeras situações difíceis. Vasque virou-se então completamente para mim, os olhos a perscrutarem os meus com uma intensidade que indicava procurar algo preciso na minha reação.
que quer que fosse, pareceu satisfeita com o que encontrou. Sim, tenente Ven, creio que sim, endireitou-se contendo uma careta ao movimento a gravar as feridas. O imperador protege. O imperador protege, repeti, a ladainha familiar, reconfortante e inquietante na sua ambiguidade. Enquanto os valquíries de extração desceram para nos recolher da planície devastada, dei por mim a refletir sobre o percurso que me trouxera até este instante. De operário fabril a conscrito, a sargento, a tenente. De uma fé cega ao dúvida a uma compreensão mais nuançada do que significava verdadeiramente servir o imperador. O Imperium era imperfeito, corrompido em certos pontos, brutal nos métodos, pródigo em vidas humanas. Contudo, era também a melhor, e quiçá única, defesa da humanidade contra horrores como os que enfrentáramos nesse dia. A traição de Dravik revelara-me a alternativa ao governo imperial e era infinitamente pior do que mesmo os traços mais duros do Imperium, pelo que eu prosseguiria no serviço, não com a obediência acéfala dos meus primeiros anos, nem com o fatalismo cínico que a substituíra, mas com uma visão clara do que o que o dever representava. Cada disparo que efetuava com a minha lasgan, cada comando que proferia, cada renúncia que suportava, não visava um ideal vago do imperador ou do império, mas sim a própria humanidade. Pelos miríades de almas sem conta que ignorariam por completo o meu nome, mas cujas existências pendiam da minha determinação em opor-me às trevas. Ao subir para a Valkyrie, ao lado dos sobreviventes do meu esquadrão, reafirmei em silêncio o compromisso que selara no dia em que o tributo de alistamento chegara ao meu bloco habitacional. Não as frases em si, que para o rapaz que eu fora, ecoavam como ruído sem sentido, mas o sentido profundo que elas carregavam. Eu dedicaria a minha vida, eu combateria, eu pereceria, caso fosse preciso, não por imposição alheia, mas por decisão própria. No negrume opressivo do futuro remoto, onde impera unicamente o conflito, essa opção talvez constitua a derradeira liberdade que nos reste almejar.